Hoje, gente, estamos aqui para mais um vídeo da lista Despertar e com o tema mudança de realidade. Então, esse vai ser um vídeo bem sério que eu vou fazer. Embora com o tema Despertar, que eu compartilho mais o meu processo com vocês, mas no aspecto de eu vou tentar realmente me abrir, né, falar o que eu penso desse momento, do que está acontecendo. Então, algo, digamos, bem do interior, mas também é uma recapitulação ou uma coleção de tudo que eu tenho assistido, visto, né? E as minhas impressões, né? Então, assim, é o que é a somatória dos meus estudos que me dá essa visão que eu tenho, que eu venho compartilhar com vocês. E focar neste momento, né? De mudança de realidade, que é um momento único, né? Pra gente que estuda isso há décadas, né? Fala décadas, fala, nossa, quantas? 2 décadas, né? Não vou jogar muito não. Né? Quando eu comecei a pesquisar lá, pelos 20 anos. E, então você vê coisa que assim não se falava, né? Não se tocava, era a ridicularização como o termo ufologia. Né? Então você era vista como estranho, como, né? Que é isso, ufologia? Sendo que pra mim sempre foi uma coisa natural, né? Acreditar que lá fora há mais. Se você está numa ilha, acreditar que existem outras ilhas habitadas. É um raciocínio lógico e simples. Hoje a minha percepção é de que isso é algo interior, né? De cada pessoa, cada semente estelar encarnada aqui. Né? Então tem gente que não tem, ou tem um elo de ligação muito fraco, que acaba sendo suprimido pelo malha mental que aqui existe. Né, que é um consenso de realidade que você vive, você encarna um grupo num planeta, onde quer que for, existe um consenso do grupo ali existente, né? E esse consenso está no malha mental. Então a maioria é envolvida por esse malha mental. Então se você chega a falar de ufologia, ET, essas coisas de lunático lá, Tony da Lua, né? Então tem até um bullying sistêmico, né, que acontece. Então o natural é você se calar, evitar, né, de comentar isso com as pessoas. E não porque, eu fui queimado na fogueira numa vida passada. Não, é agora. Né? As pessoas não têm abertura. E não é que não tenha, como eu estou falando, não é que não tenha abertura, é que não tem o acesso. Eles não vê o que você vê. É simples assim. Né? Então fala de espiritismo, coisa de espírito, né? Então eu participei disso. Né, até ali a adolescência e tal, porque vivia ali numa religião e o popular, né, o que é jogado para a massa. Né, então tinha medo sim, né, mas o medo é uma barreira do sistema aqui, da terceira dimensão, da Matrix. Né, e você como semente estelar lá dentro, tende a romper essa barreira. Né, então eu fui atrás, eu fui pesquisar. Né, eu cheguei ao espiritismo através da ufologia. Né, eu lendo revista lá, eu ia no sebo, né, comprava aquele monte de revista UFO, né, e lá citou lá Kardec, alguma coisa, eu quero saber mais, né? E eu achei interessante, né, o ponto de vista, tudo. E só que aí eu quero visitar então um centro espírita. E só que antes de visitar, eu peguei lá todos os livros, né, os basicão lá e li tudo. Né? Então já não foi surpresa nenhuma o que eles fazem lá. Né? Até fiquei de médio lá por um tempo. Então assim, é a semente que tá ali que vai, né? E o sistema vai te colocar medo, vai tentar te calar. Né? E como que isso eu sinto? Como ansiedade, né? Como será que eu devo mesmo falar, fazer, né? Ninguém vai dar nem atenção, as pessoas não vão conseguir nem entender. A resposta interior que eu tenho é: joga isso no sistema, né? Joga na internet, vai estar lá, né? E uma vez lá, está lá, foi concretizado. Né? Então, mesmo que eu, digamos, falasse sozinho comigo mesmo, verbalizasse, eu estou jogando isso nesse campo mental aqui. Né? E quem começar a ter acesso, né? Porque isso aqui não sou eu, é um coletivo, nós todos, né? Que não só as pessoas que estão assistindo, interagindo, mas todo mundo que está nessa energia. Né? Então a gente que traz isso baixa e tenta, né, cristalizar isso aqui, materializar primeiro, né, para depois cristalizar, porque para cristalizar está meio um pouco longe ainda, está um pouco fora da realidade. Então assim, as pessoas comuns, né, que aderem ao bullying sistêmico, a chacota, essa coisa de louco, lunático, e temem, né, se associar a isso, porque não, vai ver como uma pessoa bem estranha, esquisita, né? Espírito, que essa coisa de morte, né? Sai pra lá com essa coisa de morte.
Então tá dentro desse malha mental, isso é tudo programação, pelas subliminares, esse monte de coisa aí que a gente já sabe. Então, as pessoas vivem nesse tipo de realidade, então ela não tem acesso, né? Que nem não é só hoje, mas assim, quando eu penso no tema, pra mim é tão tátil, tão real, né? Falar de presença de seres extrafísicos, pra mim eu nunca me sinto desacompanhado, né? Não só seres, digamos, de alta hierarquia, mas de baixa hierarquia. O mundo, assim como eu abro os olhos, vejo todas as coisas, né? Aqui dentro tá tudo isso, né? E não são seres humanos que se comunicam dessa forma, mas seres que aí não tem como eu explicar pra vocês, né? Como você, a forma mais simples de explicar, você, digamos assim, respeitar tudo, tudo aqui no campo material, qualquer coisinha que você interage, né? Algum objeto ali que você não dá valor nenhum, tá ali na tua realidade, faz parte de você, né? Ter essa relação com o mundo físico, né? Como eu falei no vídeo anterior, tem pessoas que, né, uma árvore e um pedaço de pedra é a mesma coisa, né? Então a gente constrói as nossas casas de pedra, mas cortar a árvore lá, a pessoa vai lá e corta, arranca e é como se fosse ali remover um pedaço de pedra, né? E não é. Só que as pessoas não têm essa percepção, para elas é tudo igual. Aí tipo um animal é comida, né? Então assim, essa realidade, né, que as pessoas vivem, que a gente pode colocar de terceira dimensão, mas não é uma terceira dimensão simples, é uma terceira dimensão com Matrix, que impedem de despertar e altera a realidade mesmo em si, né? Cria uma realidade distópica, né? Algo irreal. E esse está o grande trabalho da pessoa que está despertando, porque você vai se chocar com isso, né? E como você vai se sentir com isso? Como você vai se comportar em relação a isso? Né? E vai ter vários níveis de choque, né? Porque tem o primeiro que você vê que tudo é mentira, né? Que as pessoas elas tendem a essa falsidade, tendem a esse bullying sistêmico, tendem a uma realidade, viver uma realidade fictícia, né? Que é criada, um script que é colocado. Então se você se choca com isso, só que você ainda está muito dentro disso porque você tem uma carência emocional, né, de atenção das pessoas, essa coisa do social. Né? Então você é uma barganha, ok, eu não posso sair dessa relação, dessa situação, porque eu vou fazer o quê? Né? Mas é aquela busca, insistente na busca interior. E você vai ter outros níveis de choque, né? Que até entre os buscadores você vai ver que existe as ilusões, existe os grupinhos, existe os círculos de influência. Até os orientadores, você vai ver que rola muita coisa estranha e esquisita. Né? Então você vai passar por várias fases. Então eu estou contando minhas experiências, né? Eu não tenho contato com nenhum ser que vem falar diretamente, mas eu acredito que eu sou muito intuitivo, né, nas minhas buscas. E eu acredito que há vários níveis. E há muitos níveis que a gente acredita estar acima, né? De repente não está tão acima assim. Né? Você acredita que a quinta dimensão é perfeita. De repente não é tão perfeita assim. Né? Existe muitas seres na ilusão no Maia. Né? Maia, vocês têm que ter em mente. Maia é matéria, é o mundo material. Só que é muito difícil você entender esse conceito, porque a gente ainda se vê como matéria. Eu tenho que me comunicar com vocês através de um cérebro, né, físico que é extremamente limitado. Né? Só que, como eu acho que esse cérebro é a totalidade, é tudo que somos, olha a genialidade humana, que a gente acha que é o topo, fica difícil transpassar essa barreira. Né? Então, mesmo que a gente fica no conhecimento teórico, não rejeitar isso, falar isso é mentira e criar aquele bloqueio e não passa dali. Não, se abra. Né? A comunicação aqui ela é cifrada em códigos, né? A linguagem é um código e que eu tenho que instalar em mim, você instala em você, então a gente entende. Se for outro pessoal de uma linguagem diferente, não tem aquele instalado, não entende. Mas a linguagem real é direta. Então eu aqui estou passando uma intenção para vocês, né? Então essa é a linguagem real do todo, né? Do mundo em si. A linguagem que você conversa com os animais, com as plantas, você interage com o teu redor. Né? Só que como nós somos cegos, não temos bloqueado isso em nós, aí nós temos que usar códigos. Então mesmo uma pessoa, nós como essa semente estelar, como esse ser que é além do ser humano, a gente entende quando a gente interage. Então mesmo que você não entenda a pessoa, você está ali pegando a vibração, a intenção e tal, então a energia está trabalhando, está fluindo. Então é para isso que a gente tem que olhar. Quando a gente olha tudo que está acontecendo na terceira dimensão, né? Ah, mas o cara está fazendo isso, isso e isso. Agora vamos ver que energia que está envolvendo e criando tudo isso. Esse é importante, porque se você focar em um personagem,
ali você vai estar mais cego ainda, porque você está focando num ponto e esquecendo tudo que tem à volta. É tipo um cego, que nem um cavalo botou aquele ali, ó, que é a estratégia da Matrix, né, de cegar, de direcionar para onde ela quer levar, conduzir os indivíduos. Então, esse vídeo, que eu quero falar de mudança de realidade, então, as pessoas, para elas nada mudaram, né? As pessoas da terceira dimensão que não tem essa abertura, né, para ver a transformação incrível que tem acontecido nas últimas décadas. Isso já é uma mudança de realidade, né? E isso tudo estaria sendo motivado por uma transição planetária, que a gente fala planetária, mas é o universo, eu não sei que parte que isso abarca, mas assim, abarca muitos planetas, muitos seres, né? Tanto que eles estão aqui acompanhando também na Terra, acompanhando como está sendo isso aqui na Terra, mas por que na Terra? Porque aqui tem seres encarnados de lá, e tem muitos. Então somos eles aqui. Né? Então isso chama atenção. Então é natural não só interagir, não só como observadores, eles estão aqui para observar. Estão interagindo porque faz parte da nossa família. Então, embora nós estamos aqui, tá, fazendo as coisinhas da vida, a gente está interagindo com eles assim em tempo real. E de igual para igual, não de coisa de menor. Né? E eles sim estão acompanhando o avatar do amigo deles aqui na Terra. Né? Ver como que passa essas transformações, ver o que você pode colher de informação aqui. Porque o principal daqui não é só as coisas físicas que estão acontecendo, mas a troca emocional que você só tem aqui. É fácil você amar num ambiente onde todo mundo ama. E agora aqui é onde todo mundo odeia e mente. E eu falo todo mundo, assim, não é generalizando, mas é a maioria, gente. A mentira aqui predomina. Então, como que é o teu amor aqui? Como ele se expressa em meio a tudo isso? Será que desperta? Como que ele se fortalece, né? Tendo esses testes. Então, só que a maioria até como um NPC, né? Que é aquele personagem do jogo que está ali só para cumprir um papel, que não interage, não tem uma inteligência própria. Então a maioria aceita isso e fica ali. Então, esse momento de transição, né, que ele vem causando, tipo, como se aquele gráfico que você vem assim, linha reta, e de repente sobe, né, faz aquela linha ascendente, é o que a gente está vendo. A coisa vem se exponenciando, né, e nessa mudança de realidade. E poucos podem acompanhar. As crianças que nascem já nascem bem diferente para poder, né, dar suporte a essa realidade diferente. Porque muda, você tem que ter a população que dá um suporte, senão você vai ter uma quebra muito grande, né, onde você pode ter as tais catástrofes que pode acontecer. Né, então, o que a gente vê acontecendo na terceira dimensão já pode ser, né, algum sintoma disso. Né? Embora, como eu falei, você tem vários níveis de olhar isso, vários níveis de choque. Então, nos níveis mais altos, quando você olha, eu olho assim, isso aqui já é uma catástrofe. O que acontece aqui com a humanidade. Né? Então é como se nada pior pudesse acontecer. Mas para quem está aqui na terceira dimensão, né, você tem uma catástrofe real, é a morte. Né? Só que pra gente que olha assim, digamos, de cima, né, de um ponto de vista mais, é como se já estivessem mortos. Né? E então o que está acontecendo é o caldeirão esquentando para sacudir e ver se acorda, desperta. Né? Então, dando o meu ponto de vista mesmo, aqui, como que a gente pode ter uma dieta baseada em seres vivos, animais sencientes como nós. Eu não estou falando de planta, essa pessoa que compara, ai, mas a plantinha, essa pessoa está muito ensinada, ou já tá já virou NPC também. Eu já tem seres ali, né? Não, fala que não tem nada a ver, não, pode continuar matando ali. Né? Aí eu tenho que explicar, olha, a árvore, você criou a árvore, né, para ela gerar o fruto. Aquele fruto, se você não arrancar, ele vai cair e vai apodrecer. É para os animais comerem. Você não está danificando nada. Ah, mas se eu for lá pegar o alface lá e cortar o alface, né? Aí a pessoa já tenta né, dissimulando tal, porque é uma plantinha. Aí as ervas, né, como os animais comem as ervas. E qual que é o trato que você dá com aquilo que você está criando? Será que é uma relação de interesse, como que é o comércio, que é o dinheiro em troca daquilo? Ou as pessoas livres que vão lá e colhem, trabalham na lavoura, né? E você tem uma relação, como eu falei, material, de respeitar toda a partícula. Então, claro que uma planta que vai ter uma troca maior com você, você vai respeitar tudo muito mais. Mas um animal, ele não vai lá de bom grado, ai, toma aqui um pedaço da minha carne. Então, gente, sem isso é muito difícil você... Vai sim ter choque físico na realidade. Então é a forma que eu vejo, né, as coisas se desenhando. Né? É muita coisa assim, que tem na mente que eu gostaria de chegar aqui e trazer, que eu penso antes, mas aí é difícil, né? Porque é muita coisa mesmo. Então, se vivendo, eu vou falando. Então, vamos pegar aqui no que está acontecendo na terceira dimensão. Mas importante,
Se você está ansioso com a terceira dimensão, se está com medo, ou se tem ansiedade que mude e transforme logo, silencia, porque o seu foco está muito fora, está muito para fora. Então você com foco lá fora, sua energia mental lá fora, quem vai te controlar é o que está fora, que são os eventos externos. Né? Então é importante, aprenda a silenciar, aprenda a meditar, a prestar atenção na sua respiração. Né? Se reserve um tempinho para, né, vir para dentro de si e falar, ó, esse tempo é meu, não é do sistema que me domina, que me obriga a levantar cedo e fazer isso, isso e isso, interagir e fazer esse monte de coisa. Não, esse tempo é meu. E como que eu vou usar? Fazendo o que eu quero, mas o que eu quero está controlado pelo que o meio expõe. Percebem que tudo que vocês querem é o que o meio aqui da terceira dimensão está expondo. Porque se você querer realmente o que você quer, é buscar o teu interior e fazer essa ligação para eu controlar isso aqui. Para que a minha ação aqui seja o que realmente eu vim fazer. Não o que o meio me joga para fazer. Então você se interioriza. Essa interiorização, esse silêncio que você vai fazer uma prática, e isso vai alinhar os seus corpos e vai aumentar a conexão entre eles, e você vai se locomover melhor aqui, e o resultado imediato disso é mais calma. Mais calma a princípio. Né? Se sentir mais em paz. Alier do que acontece. Né? Acontece qualquer coisa, você vai estar mais em paz com isso. E vai poder reacionar melhor. Né, ter uma melhor ação aqui na terceira dimensão, que é o que a gente vai fazer, que a gente veio fazer. E a gente fica preocupado com a minha vida, eu tenho que me cuidar e essas coisas que estão acontecendo podem me atingir. Isso é você já está sequestrado pelo o malha mental, pelo consenso que criou toda essa realidade aqui distópica. Então, importante, né, eu me seguro para falar essas coisas, né, da terceira dimensão, porque para não alcançar ouvidos que não estão prontos, né? Tipo coisa que a gente não fala para criança. Então não fala, deixa elas viverem a realidade delas, você não fala. Então a humanidade está nessa situação de criança, de bebê. Não pode ficar ciente de muita coisa. Né? Porque eles são co-partícipes de muita maldade que acontece nesse mundo, da energia ruim, escura que é criada aqui. Né? Por quê? Porque não tem acesso a algo maior, porque desconecta. O sistema aqui realmente faz isso. O sistema aqui que existe, né, de senhores das trevas controlando essas coisas, eu não vou muito além, mas cria toda uma barreira para desconectar. Uma vez desconectando, captura, molda uma realidade, você nasceu e você serve a essa realidade. Então o processo de despertar é sair disso. Você no controle, você no comando. E aí você vai ter vários níveis de choque. Vários. E você tem que ser firme para continuar, né, para não recuar, voltar, que nem aquele cara da Matrix lá, volta lá, eu quero voltar porque, né, não gostei lá de fora. E o Matrix ele dá uma visão ruim disso, porque lá de fora é muito melhor. Outra coisinha, que eu não sei nem como criar uma analogia para explicar. Todos os prazeres que é exposto aqui é pífio perto do que você é. Né, digamos assim, usando toda a potencialidade que você é, você, digamos, traz uma energia de 1000. Né? Aí de repente você tem algum prazer aqui que é 1. Só que você está pagando essa energia de 1000 para ter isso. Então se interioriza. Chega até tudo isso. Então você vai sentir quem você é. O bem-estar que você vai se colocar, você não vai vender isso por prazeres externos, que é apresentado pela Matrix. Tudo isso que existe é válido, né? Saborear um bom alimento, uma relação, essas coisas que a gente busca por prazer, é válido. Mas isso está sob custódia da Matrix e eles cobram um preço muito alto que vocês não fazem ideia. Que é a tua alma. É a nossa alma que está sendo colocada aqui e sendo drenada. Né? E a gente tem que concordar com isso. Concordando com essa realidade absurda que se vive nesse planeta. Absurda. Né? Você vê todos os meios aí de controle, as pessoas mentindo claramente ainda encontram seguidores. Então assim, é tirar o foco, traz para você mesmo, para ter mais lucidez, para poder absorver, ver o que está acontecendo aqui, realmente ver. Né? Não ser só uma pessoa reacionária. Né? Então o que a gente consegue ver nesse momento? Né? Uma mudança de realidade absurda que pode acontecer, eu acredito que vai acontecer. Eu nunca vi, né, nesses anos que eu estudo tudo isso, um momento como esse, de você chegar ali um presidente e falar que vai falar tudo e mexer em casos que não se mexia. Por exemplo, o assassinato do JF Kennedy, a derrubada das torres lá. Tem muitas coisas que eu vou evitar falar o nome completo para não, né? E eu já teve muitos vídeos excluídos aí, você vai lá e fala, não, deixa aí o vídeo, eles vão lá e não colocam, eles deixam, eles excluem mesmo. Então,
quem pesquisava esses casos, né, era tirado de fora. E agora o cara vai lá e vai lá, assina um monte de regra para trazer, né? Então eu vou dar o meu ponto de vista. Eu queria falar uma coisa primeiro. Não partidarizem isso. Né? Se você divide mas ele está falando disso porque está desse lado. A sua cabeça você já está levado. Né? Ele já tem o domínio da sua cabeça. Né? Ou seja, você se foi com malha mental. Né? Não conseguiu remar e a onda te levou. Né? Não partidarizem o que está acontecendo. Tenta ver o todo. A energia toda que está acontecendo. Né? Então, nesse ponto energético, eu vejo o quê? Eu vejo um governo, um sistema de governo, né? Governo sombrio, das trevas, trevoso aqui, que tenta sobreviver. Então, se nota uma aproximação que não vem da Terra, vem de fora. Né? Que é uma transição planetária, é uma energia que vem e preenche. Essa energia chegando, então os seres humanos, eles vão receber essa energia e vão, ou seja, é como uma... Eu ouvi essa analogia da pessoa falando, é como uma planta murcha. Tem alguns tipos de plantas que elas murcham, ficam bem murchinha. Essa é a humanidade. Murcha, ressecada, né? Aí você vai lá e coloca água, você rega ela em pouco tempo, né? Em alguns minutos ela começa já a revitalizar, né? E nós estamos nessa situação, murchos, mentalmente murchos. Eu tenho que falar para vocês, físico, emocional, mental, consciência. Então a gente está murcho no nosso mental. Para a gente chegar no mental superior e pegar a consciência. Então, na hora que chegar essa energia, chegar essa rega do universo, vai irrigar o nosso mental. Irrigando aqui, vai confrontar com as mentiraiadas que a gente tem na Matrix. Então, vai ser um choque de realidade muito grande. Né? Então, você precisa estar em paz consigo mesmo para passar essa barreira das mentiras e chegar aqui na consciência. E aqui na consciência, aquela flor vai ficar verde, vai revitalizar. Né? Essa é uma mudança de realidade muito grande que está acontecendo e esses caras que controlam tentam se antecipar a isso. Eles vão falar, a água vai chegar, a gente não consegue mais conter. Essas barreiras para a fernália tecnológica que a gente colocou em volta da Terra para controlar, para manipular, não vai dar conta. A água vai chegar, então o que a gente faz? Eles vão ver a mentirada toda que nós estamos fazendo. Então se cria uma agenda de destruição da humanidade, destruição intelectual, emocional, que a gente tem que ver nessas agendas que eles estão tentando cumprir. A força, né? A força, porque eles falam, é isso, se você chegar na internet e falar que é mentira, eles te bloqueiam, te banem, bota ali uma notinha, né? Assim, a censura pesada. E aí depois chega um cara lá e cancela tudo isso. Ficou fácil, né? Ficou fácil falar, isso aqui é absurdo, isso aqui é mentira e tal, e ficou fácil. Então, assim, criar esse terreno para chegar dentro do mesmo tipo de governo, né? Falar que agora nós estamos falando da verdade, né? Para conquistar o povo. Então, sim, eu acho que esse governo Trump, com o Musk que comprou nessa eleição, claramente, né? Vai expor muitas coisas nesse intuito de reconquistar a confiança das pessoas, né? E nessa brincadeira eles podem expor muitos bodes expiratórios, né? Se espera, né, que até denuncie a CIA pelos assassinatos de JF Kennedy, né? Aí tem o Martin Luther King e tem um monte de bagunça que eles fizeram, né? O 11S é assim absurdo o que foi feito e não é novidade. Eu falei, para a terceira dimensão, quando um governo chega e fala, vira verdade, mas para quem já acompanha tudo isso, né, já sabe que isso aí foi tudo armação. Tem as falsas bandeiras, essas coisas todas que, né, que eu não quero nem ir além, porque tem tanta coisa que, assim, na terceira dimensão realmente é falar para criança. Não estão prontos para, tipo, né? Embora a maioria das pessoas elas estão no parquinho, né, se agredindo, brincando ali dessa forma esquisita, né, que é como eu falei, essa limitação baseada em outro ser vivo, né, a maioria participa disso, né, participa das chacotas, participa desse monte de coisa que a gente vê aí, né, da mentira, né, se você tem aí o nosso sistema de dinheiro, né, cara, você vê em todo lugar, as pessoas querem ganhar um pouquinho a mais, querem enrolar um pouquinho a mais, se você vai negociar alguma coisa, né, se aquela pessoa se veste um pouquinho melhor, vamos jogar um preço mais alto, né, e onde tem dinheiro atrai a atenção da criminalidade, né, e eu não estou falando da criminalidade ilegal, que os pessoal vai cadeia, mas a legal, né, que é um mercado aqui que vende produto, tá ali um valor, no outro tá aquele valor bem mais alto, né, então o que será que é isso, né? Então as pessoas não veem, né? Tem muitas pessoas que passam batido porque é a normalidade, é assim, né? A onda dos espertos. Então já foi, não está pronto para uma realidade nova, né? Então esse é o maior perigo para quem não está pronto para essa realidade nova. Então assim, eu acredito que para reconquistar a fé das pessoas
na Matrix ainda, nesse governo de Matrix de mentira, eles precisam fazer uma mudança radical. Né? Para quando essa energia chegar e começar a despertar, já ter as cabecinhas ali preparadas. Né? Então eu acredito que sim, a gente pode ter uma revelação. Já está tendo. Então pessoas do governo já estão falando, ó, a gente viu o OVNI, a gente já bateu, a gente tem esse material, já está falando, só falta mostrar. Então isso que a gente está realmente esperando é mostrarem. Né? Mostrar ali um UFO, né, com uma visão infravermelha. Não, a gente quer algo claro. Claro, aí vem o presidente falando, ó, realmente isso daí é... Aí sim, você vai ter uma mudança de realidade nessa terceira dimensão. Né? Ou seja, nós que somos os únicos no universo, aí vai entrar a questão da religião, os únicos no universo, criados por Deus, o amado, né, e não existe mais nada. Quem tem esse tipo de cabeça, gente, já não participa mais dessa realidade. Mesmo chegando o cara lá mostrando e mostrando, já não consegue fazer o elo de conexão. Né? Mesmo tendo essa abertura, né? A pessoa ela vive para o sistema. Né? Então o que o sistema colocar, ela vai viver no automático. Né? Porque não, isso é Maia. Né? Ok, revela, tem seres, tem anjos, tem multidimensional. É Maia ainda. Né? E a pessoa ela é capturada por isso. Então se uma realidade for boa, ela vai ser boa. Se a realidade for ruim, ela vai ser ruim e vai fazer o que essa Matrix faz e o que essas pessoas todas estão fazendo. Eu falei de comércio de dinheiro. Eu já caí em um golpe da internet, né? Eu fui anunciar depois, né? Anunciar algum, tipo um videogame, né? E a maioria que vem é tentando dar golpe, né? Então eu já identificava. Né? E você vê muitos anúncios, você identifica tudo golpe. Né? Isso por quê? Porque o sistema permite, porque o sistema que investiga permite. Né? No que eu caí, eu percebi que os que fazem o trâmite de pagamento, que são as agências que você paga para elas, tipo, você faz uma conta e tal, tá no meio também. Né? Só que ninguém investiga, mas eles estão no meio, estão metidos. E eu fui comprar um veículo, né? Então assim, as pessoas falam, nossa, tá ok, a mecânica ok e tal. E quando você vai ver, tá podre. Né? Então assim, faz parte mentir. Né? Então eu pegando isso de particular, eu falei, não, eu vou ver loja porque loja não mente. Cara, tipo, mesma coisa. E o pior, cobra muito mais alto. Né? Então esses dias eu consegui, eu fechei, né? Em comunicação com a pessoa, vi que a pessoa foi verdadeira, foi sincera e realmente foi, né? Então eu acabei fechando. Mas é difícil, gente. É difícil porque o meio é assim. É o que quer ganhar mais, o que tirar um pouquinho ali, tira. Né? Eu até consegui um desconto, eu falei que vai e tal, porque as pessoas geralmente jogam. Só que isso aí eu acabo revertendo alguma doação que eu faço, né? Eu sempre, né? Tipo, porque a gente é uma doação, é uma coisa bacana que você faz, é uma prática legal, né? A gente ter pelo menos mensal, umas pessoas precisam de ajuda, tal. Eu gosto de ajudar quem cuida de animal, que aquela pessoa vai com o coração ali, porque o animal não vai pagar, né, ajuda. Então essas pessoas precisam dessa ajuda. Então eu gosto de ajudar, né? E é uma prática legal, né? Que você pode colocar, digamos que eu tenho um karma, eu já tive veículo roubado, né? E a relação que eu tenho com isso foi pago, foi uma dívida que eu tinha para pagar, né? E o universo arrumou essa forma, né? Porque eu não ia pagar de outra forma, né? Só que faz bastante tempo, né? Então eu tive essa relação, né? Tipo, dar acesso ao que é de César, isso é tudo que eu sinto pelo sistema. Então, ok, vai e a gente consegue ficar mais em paz com isso. Então eu falei, ok, tá pago, né? Não vou ficar condenando, né, os meios que aconteceu. Então, assim, é bem complicado esse mundinho, né? Então, não preciso ir muito longe, porque a gente vive nisso e a gente sabe, né? A gente vive nisso e a gente sabe. Essa economia que fala de economia é para manipular as pessoas, porque não devia ter produtos aumentando todo dia. Isso não existe, gente. Isso aí é para manipular. É claramente, é assim. Não tem... Né? Mas, o economista que estudou na faculdade tantos anos, você quer saber mais? Sim, eu sei mais. Eu sei mais. Eu sei que isso é Matrix, eu sei que é mentira, eu sei que é todo o sistema criado para as pessoas, né, aceitarem. Né? Mas isso é para manipular. E subindo todo dia, dificulta uma pessoa estar guardando ali seu dinheiro, porque aquilo vai desvalorizar. Então ela é obrigada a botar no banco, o banco manipula. Todas as notas que você perde, que rasga, que cria, que roubam, que acontece não sei o que a pessoa vai guardar, esconde, esquece. Quem que perdeu aquele dinheiro? Você perdeu, mas o banco ele vai lá e exprime outras notas, então ele não perde, está com ele. E quando o banco quebra, o governo vai lá e pega todo o dinheiro do imposto que está roubando a gente e dá pro banco. Né? Então assim, eu não gosto de falar disso aqui porque é muito óbvio, muito claro, coisas, deverzinho de casa que cada um já deveria ter feito. Então, um valor do produto tinha que ser sempre aquele valor e não mudar. E se mudou, opa, por que mudou? O que está acontecendo? Aí é sim o papel do governo ir lá em cima e ver, investigar por que está mudando. A safra está menor.
né? A safra aumentou, então barateia, distribua, diminuiu. Então assim, aquele ano que você deu a mais, você vai ter uma fonte a mais para estar suprindo aquilo. Né? Não foi por competência, porque deixou ali a safra, colheu errado, tal, usou uma coisa que não era para usar, então tira aquilo de fora que aquilo não serve. Isso é muito terceira dimensão, isso é básico. Né? Isso é um mundo, terceira dimensão, sem Matrix já poderia ser um paraíso. Sem a Matrix. Né? Mas a gente tem a Matrix, tem todas essas coisas absurdas que a gente vê e a gente convive e muita gente, as pessoas colaboram. Né? Elas gostam, elas querem isso. Elas acham que tem que ser assim mesmo. Né? O sistema de trabalho aqui, isso aqui não era nem para existir. Né? Então vamos lá. Quando chegar assim, falar, ok, tem vida, vai mostrar os primeiros vídeos, vão aos pouquinhos ainda, só que assim, a linha está ascendente, né? Então assim, pode ser que aconteça muito em breve isso, né? Quando acontecer esse momento, aí a Terra vai ter aquele choque de realidade, opa, então realmente não estamos sozinhos, existe, não tem como negar, não é mais vídeo de CG, não é mais inteligência artificial, mostrou lá o ET, né? E depois, em pouco tempo, pode ser que apresentem raças. Né? Aí a agenda vai estar preparando o caminho para simular a guerra. Né? Uma guerra espacial para unir a humanidade, o governo único e tal. Então essa é a agenda dos caras. Né? Então, esses caras implementam isso. O cara que está falando tudo é porque é bonzinho? Não. É a agenda. É a agenda. E eu tenho falado para vocês, o que vai acontecer? Vai tirar a humanidade de uma gaiola pequena, vai botar numa gaiola maior. Hoje qual é a minha percepção? Não vai mudar o tamanho da gaiola. A Terra continua do mesmo tamanho. Né? O que vai mudar? O que vai mudar se você tem a impressão de ter mais espaço dentro de uma coisa? Menos gente, né? Então eu vejo alguns movimentos, né, do que pode ser aí dessa deportação em massa, né? Porque vai ter menos gente, então a gente não precisa. Né? Então ele começa a mandar, ele começa tipo, né, esvaziar um pouco, né? Sem se importar, porque gente, olha, para a economia é desastroso, porque você tem ali um monte de mercado parado, sem gente para trabalhar, sem gente indo, faltando produtos. Né? Vai ter, uma das consequências lógicas. Claramente que, dentro de uma situação normal, eles poderiam estar preparados para esse impacto. Né? Mas eu acredito que tem algo mais. Realmente eles querem mandar esse pessoal para casa, porque na eventualidade de algum evento mundial ou local, você vai ter menos gente entrando em pânico para você poder conter. Né? Então alguns países, digamos que eles vão sacrificar, como seriam os países europeus, onde que eles promoveram aquela imigração em massa e o pessoal está lá causando o que está acontecendo. Claramente, quem tinha um QI meio de ameba sabia que isso ia dar problema. Que são culturas muito diferentes. E as fronteiras foram abertas, o pessoal realmente foi. Tá? E não é porque é uma ação humanitária, não, é uma ação conduzida ao cumprimento de agenda. Né? Ao meu entender, não deveria existir fronteiras, mas existe. Né? Mas se criaram uma situação. Então realmente esses movimentos devem sim ser controlados. Né? Não eram controlados por quê? Porque esses mesmo governo se beneficiavam muito do tráfico humano. Essa é uma coisa que a gente não pode falar. Né? Tem que parar, pensar. E tem muito material na internet falando sobre isso. Muito, muito, muito. E você pode ir além do que está sendo dito. Né? Muito além, porque tem coisa aí absurda, que é o tipo de coisa que esses governos não vão falar, não vão esclarecer. Então você regularizando, você realmente colocando uma barreira, falando, ninguém vai vir, então você já consegue limitar esse tráfico humano, porque ali você tem uma colheita, né, de milhares e milhares de pessoas indo, então ali... Então isso é bom, né, já que vocês escolheram viver dessa forma, ser divididos e conquistados, então tem que realmente ter ali um controle para evitar essa ação desses aproveitadores, que ali tem gente do próprio sistema se aproveitando. Né, senão não existiria. Não existiria nenhum tipo de criminalidade, nem de venda de drogas, essas coisas todas. Então, voltando na mudança da realidade. Então é um choque, é uma mudança radical. Né? E como a humanidade ela ainda se prende em uma realidade antiga, ela não se dá esse salto, né, de, ok, tem ET, mas o que isso vai mudar na minha vida? O ser humano sempre se viu como o topo da cadeia alimentar. De repente vai mostrar ele vai te dar como uma realidade que ele não é o caçador, ele é a presa. Eu vi muitos vídeos falando dessas coisas. Quem assistiu The Visitors, no seriado, aquilo dá pra ter uma ideia. Uma leve ideia, né, do que acontece, né, nessa exopolítica densa.
né? Porque a gente vai ter uma abertura não só para essa vida em outros mundos, mas uma abertura é onde que fala, para você tirar de uma gaiola para outra, vai abrir. E essa abertura é multidimensional. Então você está ciente que não existe só outros seres, outras raças, mas que existe dimensionalmente seres muito acima de nós e que nós co-participamos, nós somos esses seres e aqui é uma representação desses seres encarnados. Aqui eu não estou me falando que é, aqui somos nós. Se nós nos coligamos com essa temática toda e entendemos, né? Então sim, são seres, né, cósmicos, né, de uma energia muito potente, encarnadas, mesmo num meio tão poluído como esse, tão fechado, não só energeticamente, a energia densa que é gerada pelas baixas vibrações, o medo, o ódio, a raiva, a inveja, tem ainda uma puta parafernália tecnológica bloqueando nossos sinais. Mesmo assim a gente consegue despertar. Então você não é pouca coisa. Então se você consegue entender e interiorizar isso, esse é o caminho, porque o caminho externo vai ser um caos. Então assim, como estão falando que vai ser o caos? Cara, eu estou trabalhando, digamos, com o que eu vejo aqui, com as leis físicas daqui. Se eu tacar uma pedra, eu vou falar, é 99,999% de chance dessa pedra atingir o alvo, né? Eu mirei uma parede, você não vai errar uma pedra na parede, né? Então a possibilidade é muito alta. Então dentro dessa mesma possibilidade, mas não é 100%, porque pode acontecer qualquer evento. Pode cair um raio na pedra e... Entendeu? Né? Então, mas assim, a possibilidade disso acontecer aqui na Terra é acima de 99%. Né? A coisa está se desenhando para isso. Né? Então eles deixam os governos fazer isso porque, ok, o povo precisa acordar. Né? Ver essa mentirada toda. Né? Embora a maioria não vai. Então assim, eu pensei, se esse cara tá mandando o pessoal para casa, né, tá esvaziando, vai ter um, tipo, não é tão grande o número, né? Mas é uma energia que caminha, né, nesse sentido. Então você vai ter menos pessoas para controlar dentro de se acontecer alguma catástrofe e da raça deles, né? Então aqui a nossa raça não vai cuidar de outro estrangeiro, né? Então a gente ouve falar muita coisa. Aí dentro dos vídeos que eu costumo ouvir, sempre se fala no mar, né? Tomar muito cuidado com o mar, né? Pode ser um terremoto de vulcões, placas tectônicas, né, embaixo do mar que, né, causaria um movimento, tem aqui uma erupção e o nível do mar ele aumenta. Esse aumento pode ser rápido ou gradativo, então ele vai subindo aos poucos, então vai dar tempo de algumas pessoas fugirem, não da maioria, porque vai subindo aos poucos, só que não vai ser tão aos poucos assim, né? Não vai dar tempo de você se subir muito, né, de você fugir para muito longe. A gente está tendo, né, parece que é o ano mais quente. Então assim, já é um sinal forte disso, gente. Tipo, é uma mudança já que parece que não tem um retorno. E então a gente pode estar enfrentando essas catástrofes gradativas. E isso vai, digamos assim, ter um impacto no número da população humana, né, que vai reduzindo o número. E você vai ter menos mente coligadas ao velho sistema. Né? Então você vai ter menos resistência de uma energia que chega para estar irrigando. Então eu acredito sim em planos da espiritualidade, né, que quem escolheu sair vai aproveitar essas ondas para saírem, assim como foi a Demia, né, que aconteceu aí. Então muitos aproveitaram isso para sair. São eventos coordenados. Né? Eu acredito que você vai jogar um videogame e você conhece o jogo. Então eu acredito que essa é a nossa realidade. A maioria de nós conhecemos esse jogo. Então muitos escolhem sair, né, consciente, boa parte inconsciente, e tem aqueles que são, digamos, irrecuperáveis, que são sim os que se reidaram, se entregaram ao caminho do mal, que fazem a maldade aí claramente, né, que se entregam à criminalidade, que esses sim são conscientes, que estão enrolando, estão mentindo, estão cometendo crimes. Né, esse pessoal, eu acho que é o tal que realmente pode sofrer o expurgo, ou pior. Então eles lutam para manter essa realidade. Né, então se cria esse monte de agenda, né, para tentar manter isso. Então assim, frente ao que pode ser revelado, então pode realmente acontecer isso, e isso pode vir acompanhado de catástrofes. Agora deixa eu falar o que já está acontecendo, né? O que é assim, é bem surreal, é realmente esse governo americano que entrou, do Trump, com o Elon Musk, que eu acho que o Elon Musk governa mais que o Trump, né? Então tem sim umas coisas interessantes, né, que vamos supor, a gente sabe, todo mundo sabe que os governos são corruptos. Né? Então, se de repente ele chegar lá, pega uma agenda, cria lá uma agência, né, do Musk lá para poder investigar tudo isso daí, então realmente ele vai conseguir expor muita coisa, já está expondo. Né?
E não é fácil pegar as pessoas corruptas. Então eles vão atrás dessas pessoas. E então aí o sistema antigo está resistindo, fala, mas é que ele tem acesso à reserva federal. Não pode, não pode. Por quê, gente? É do governo, né? É dinheiro do povo que está ali. Então uma agência do governo deveria ter esse direito de entrar e fazer auditoria. Auditoria é o quê? Você saber todas as notas do que está sendo gasto o dinheiro. Foi feita uma auditoria no Pentágono há um tempo atrás e teve ali um desvio de, acho que trilhões. O povo comum tem dificuldade de saber o que é isso, a importância disso tudo. E se questionado ali para as pessoas, cadê esse dinheiro? Eles falam, não sabe. Simplesmente não dá resposta. E o pessoal continua nas agências, ninguém vai preso. Então assim, tem umas coisas assim que é difícil você aceitar nessa realidade. Só que o povo aceita, normal, não é nada, isso aí sempre aconteceu. Para ver o quanto que as pessoas estão, elas acham que estão despertas, mas estão desconectadas do próprio sistema que estão vivendo. Então vai ficar muito fácil para chegar a qualquer agência que chegar lá e investigar e pegar esses tubarão. Então eles não vão nem entregar tudo. Alguma coisinha ou outra, né, já é o suficiente. A população vai falar, olha, essas pessoas... Então eu já comentei isso aqui algumas vezes, já comentei também com os amigos, que do que eu tenho ouvido, estudado e tudo, durante todo esse tempo, né, nada mais, ninguém mais se aproxima da imagem do anticristo do que esse Trump e esse Musk. E o coletivo que ele se representa. Ninguém mais se aproxima tanto disso daí, né? E o que foi dito? Que vai fazer maravilhas, que vai conquistar o coração das pessoas, né? Então até o momento seria isso, né? Esses caras que podem realmente trazer um monte de coisa, né? E liberar aí, de repente, tecnologias novas, né? Tudo porque a realidade está se transformando, ela vai se transformar, né? E eles querem estar no topo, eles querem ser o representante disso, então eles têm que jogar algo, eles têm que mostrar algo para o público para, né, ter atenção, né? Embora se falem de anticristo como uma pessoa que vai ser tipo como se fosse um Cristo mesmo, chegando, fazendo milagres, reunindo todo mundo, né? Então pode ser que venham uns atravessadores antes, né? O cara aí tipo entrou e já é tipo assim, todo mundo sabe que os Estados Unidos é um império que domina o mundo inteiro, né? O mundo inteiro, todos os países. Então assim, a mão deles estava lá, né? Tem essas agências lá que o Assad, né? Que eles estavam investigando, que viu lá que financia o mundo inteiro e coisas meio esquisitas, né? Pelo mundo, né? Derrubada de governo, essas coisas que a gente já sabe. Mas eles têm bases militares em todo mundo, ou seja, se tem uma base aqui que você não pode, que é independente, né? Você não pode interferir em nada, nem saber o que eles estão fazendo, porque então eles só estão ali cuidando do território deles, né? Então, esse governo que entra agora só vem oficializar isso, esse sentimento deles de se sentirem donos do mundo, né? Então já chegaram. Então assim, o cara chega e fala, gente, é tão infantil isso, né? Eu lembro que quando eu era criancinha que falava, isso aqui vai se chamar assim. Não é assim, porque eu quero que assim, não é assim, assim, aí ia ficar aquela briga de força, aquela coisa infantil, né? Aí, então o cara chega assim, agora é Golfo da América. E na força foi lá e mudou. Primeiramente, uma coisa ter nome já é uma coisa esquisita, já é uma coisa por humano que é desconectado reconhecer aquilo. E é o nominho que eles querem, né? Então ele domina lá o dinheiro do mundo, né? E querem que, se vocês vão conversar, vocês lá na outra ponta do mundo, que um é a moeda B, o outro é a moeda E. Mas a minha moeda é A. Vocês vão ter que negociar entre vocês a minha moeda. Gente, isso é tão absurdo, né? Não tenho nem o que falar sobre isso, né? Mas quem está na carteira de servidão, não, tem que ser assim, sempre foi assim, e tem que ir lá e... Não, gente, para aí, né? Então esses caras estão bravos com isso, eles não querem que isso aconteça, né? Então assim, não é a mesma coisa você chegar e mudar o nome ali de uma coisa no papel e querer remover um povo do seu lugar, do seu local, né? De repente fala, não, vocês têm que sair daí. Cara, ainda tem que falar que isso é absurdo. Né, se as pessoas não se dão conta do grande absurdo que isso tá dormindo, tá morto, né, nem dormindo, aqui você pode sacudir que não vai acordar. Não vai acordar. Onde que é expurgo? É expurgo, é remover para um lugar onde que eles possam continuar dormindo. Né, o sonho de beleza. Que não tem o que fazer. Né? Agora pensa um pouquinho, você tem um povo que dominava toda a região que era a terra deles. Foi já colocado um povo ali invasor que foi dominando porque foi financiado, porque os Estados Unidos é bilhões por ano,
pesquisa é a quantidade de ajuda que os Estados Unidos dão para o país, a maioria vai para Israel. Então foi um povo que foi fortalecido para suprimir o povo da Palestina. Cada vez mais que eles foram reduzidos ali a pequenos territórios. E sobrou ali só Gaza. Né? Então é um povo que vem lutando há décadas pela terra deles, né? Para conter os invasores. Né? Então isso cria uma fúria, um ódio. Eu estou falando em terceira dimensão, cria uma revolta muito grande. Né? De você crescer vendo seus ancestrais sofrendo, sendo assassinados, sendo presos injustamente, vendo todas essas coisas, cria uma revolta. Né? Cria uma revolta. Então fica fácil você chegar naquele meio e aliciar pessoas para ir para a sua causa. Né? Então fica aí um tacando, né, bombinha para um lado, para o outro. Né? Então você cria isso aí é intencional. Né? Mas tem aquele povo lutando. Então de repente você chega, sai todo mundo daí. Cara, tipo, eu me sinto um otário e ter que comentar essas coisas e saber que tem gente que vai falar que, ô comunista. Né? Isso é choque de realidade, a pessoa não vê. Né? A pessoa não se coloca no lugar do outro. Que é você ser expulso da sua terra, né? Que é você... Teve tanta coisa absurda que eu nem vou falar. Né? Do sentimento das pessoas em relação... Quando faltou água, lá que eles cortaram água, então vamos cortar água, vai faltar água. Então o pessoal lá do outro estado lá começou, tipo, gravar vídeos pra botar na internet, regando na jardim, assim, ó. Aqui a gente tem água, tomando aquele banho, lavando o carro, né? Desperdiçando, né? Catando a garrafinha, derramando assim. Vocês acham que esse pessoal tá pronto para uma mudança de realidade? Né, de saber que há outras raças, que eles não é mais o topo? Uma coisa que tá dentro de mim, que não tá dentro de mim não, já tá fora, já é colocado, tá no cinema e tudo, é sobre guerras. Né? Eu tava assistindo Star Trek esse dia, o Star Trek Discovery, acho que tá na 5ª temporada, que eu deixei lá e tô vendo hoje. Eles foram lá pro outro mundo, e usando phaser de laser, né, de arminha, ainda arminha. Então, caramba, eles têm uma tecnologia para ir lá para outro mundo e tal, e na hora que eles descem lá para fazer uma vibração do território, eles vão com arma, né, preparados, porque pode ser um território hostil. Então dá uma ideia tão precária do que é realmente um confronto que você pode ver no universo, acima dessa ilusão, desse joguinho que acontece na Terra. Não é de força, gente, não é de arma. Né? Eu tenho outro relato, eu passo sempre para vocês esses canais para vocês terem como seus entretenimento, que é o canal de EQM, afinal que são os olhos, experiências luminosas, agência cósmica, esses canais aí, eu vou colocar aí uns para vocês. Então, num deles, a pessoa conta o relato, né, de EQM, que saiu do corpo, viu, e ela sentiu um ser, né, ela falou, o que eu senti nesse ser, porque nós podemos sentir, porque nós fazemos parte disso, então algumas pessoas conseguem ter essa abertura. Né? Falou, o que eu senti nesse ser, então é como se fosse tipo um Shiva, né? Que aqui a gente vai ter mudar o nome, tentar enquadrar em algum lugar, então vamos supor a consciência humana da pessoa falou que era tipo Shiva. Falou que a consciência desse ser, ela sentiu que ele poderia resolver todos os problemas, né? Que a pessoa tipo teve ali um problema, fisicamente ela podia voltar toda estupiada. Falou, esse ser, ele poderia fazer qualquer coisa comigo. Ele poderia me desconstruir e reconstruir de uma outra forma. E continuaria, né, vivendo tudo bem. Isso é real. Não tem um ser que vai chegar aqui com a arminha, vamos dar arminha e tal, né, a arma é evoluída, né, laser, né, pulso paralisante, olha que evolução, né, isso a gente está ainda na pólvora. A luta, não existe luta com seres de luz. Eu até ouvi o canal da Halu falando sobre isso. A luz não briga, não confronta. Você está ali confrontando, é a mesma energia. Você não chega perto da luz, você não consegue nem chegar. É que nem um fogo, chama o sol. Você está ali brigando, você não chega, você não aproxima perto do sol. E se o sol chegar ali, você vai ter que se afastar. E é isso que está chegando. Transição planetária, pulso, flash solar. E se você não afastar, você teima, porque eu sempre estou aqui e essa é a minha realidade, eu mando. Cara, é um evento natural, é uma monção que vem e varre tudo. Né? Não é porque eles são maus. Né? E os seres intermediários estão aqui avisando, olha, muda, resolve, vai acontecer isso, vocês precisam, né, fazer isso. Só que aqui não, aqui os demoníacos que dominam aqui, eles não querem isso, eles sacrificam a gente do próprio povo deles, como fizeram lá com as torres, derrubadas das torres, e outras coisas mais, né, com essas pandemias. Eles fazem isso. O povo sempre foi sacrifício para esses deuses. Sacrifica no altar, traga a virgem,
Traga seu filho aqui, ó, não quero mais, não, eu tava brincando, não é preciso sacrificar seu filho. Foi sacrificado sim. Só que não, isso não vai ficar legal se eu botar nesse livro. Muda aí, vamos mudar. Vamos falar que Deus ficou bonzinho de repente, fala que pegou uma pegadinha pra testar a fé. Ah, gente, vai tipo, tem coisa que não dá mais. Né? E vocês criam todo um mundo, todo um tipo de realidade, de locomoção, de trabalhar, de viver, de relações familiares, amigáveis, baseado em cima dessas mentiras. Então a gente deve ter novos parâmetros de convivência, de interação. Sem contar assim, esse tal domínio ferrenho do Estado, do sistema, que é demoníaco. Né? Então a gente aceita esse tipo de vida, aceita esse tipo predatório de viver aqui nesse planeta. Então eu estava falando sobre guerras. Então se um ser desse quer guerrear, não vai acontecer. Né? Mas se você ver se carregar, é tipo o Dragon Ball, né? Ele vem assim do Goku, dá um monte de tiro nele e nem pega. Não, isso não ia nem ter. Assim que se ele vem caminhando, tudo vai sendo desconstruído em volta dele. A gente tem na ficção, né, algumas pessoas que caminham, que são de luz, que as flores florescem, né, tudo revitaliza, as cores aparecem. É mais ou menos isso. Né, uma forma bem tosquinha de mostrar como isso acontece. Mas todo mal que tem em você, se você conseguir ficar naquela presença, aquilo se vai. Então, seu intento de agressão, você vê o quanto você estava enganado, você se desperta. Só que eu despertei por conta própria ou por uma ação exterior? A gente está tendo essa oportunidade de despertar por ação interior, que é a Terra mandando essa energia. A Terra não, o cosmos mandando essa energia. Então isso que está provocando esse boom de despertar. Vamos aproveitar isso, porque quem receber isso com medo vai se fechar numa concha e virar um ovoide. Vai estar indo por esse caminho. Queima. Né? Porque a energia chegou e você se quer fugir. O pânico, né? Uma coisa cósmica, né? Confia nisso. Né? Eu não vim cá para ser queimado, né? Colocar ali para ter meu corpo já sair destruído. Então se abre, aceita, incorpora essa energia, sabe que é parte de você. Né? Então se interiorize, se conecta, faça suas ligações, porque essa energia vai chegar primeiramente nos nossos corpos sutis. Né? Então esses corpos sutis, conectados com o nosso corpo mais denso, né? Esse de terceira dimensão, vai dar uma vazão maior de energia. Então não vai queimar circuito, né? Você vai ter uma fluidez maior. Então assim, sejamos abertos, não entre em pânico com o que está acontecendo na terceira dimensão, com o que pode vir a acontecer, que não vai ser legal. Né? Para quem está só na terceira dimensão, você tem que estar com o cérebro muito acima para você ver a totalidade. Né? E você vai ver que é algo natural que acontece no universo. Né? Que provoca ali, de repente, quem está acomodado, está num lugarzinho que acha que é só aquilo, tira aquela pessoa dali. Seja fisicamente, seja mentalmente. Né? Para mudar essa realidade. E a realidade ela vai mudar e vai mudar para uma coisa que eu diria que até outros mundos têm dificuldade de entender. Né? Porque o que nós estamos fazendo aqui, nós viemos desse mundo, estamos fazendo esse experimento de passar pela Terra. Se dizem, né, que isso já aconteceu milhares e milhares de vezes. Que a gente tem um planeta Terra, um planeta escola, um planeta que é cíclico, então, ou seja, as coisas vão se repetindo. E falam que dessa vez vai ser diferente. Né? Será que é diferente porque eu estou aqui e eu acredito nisso? Né? Não sei, né? Muitos falando que é diferente. Então a gente tem que analisar, será que é diferente mesmo? Será que o meu ego quer que seja diferente? Quer que seja esse time seja campeão, seja vencedor? Né? Eu vejo muito ego nisso também. Pode ser só mais um giro da roda. Né? Onde quem foi aprovado vai, quem não foi fica. E a escola precisa estar ali para novos alunos. Né? E se for diferente, tudo bem. Né? Melhor ainda, vai ser mais legal. Só que agora pensa, o que vamos fazer com os reprovados? Vamos eliminá-los porque não tem mais lugar para colocar eles? Vamos arrumar outro planetinha, então o problema vai continuar do mesmo jeito, seja nessa parte do universo, seja na outra parte, continua existindo? Ou aceitar isso como uma parte existente do todo, algo natural, aceitar que existem seres que querem fazer esse tipo de experiência, então a gente deixa, mas embora acompanha. E se a gente não tem o entendimento do porquê eles fazem isso, a gente encara ali no meio para entender. Né? Então, o trabalho aqui então, realmente é compreender, entender e respeitar o que eles querem fazer. Né? Então, eu não lembro se eu publiquei um vídeo que eu falei, uma analogia, né, de você... ok, as pessoas precisam de ajuda, então você está ajudando todo mundo? Será que é assim? Né? E aqui eu não tenho essa visão de saber quem pode ajudar, quem não pode ajudar. Então, se você pode, então ajude. Né? Porque você não tem, então você não vai estar fazendo mal. Né? Mas se você vai
se expandindo, expandindo, cada vez você vai ter uma percepção maior. Né? Não adianta dar ajudar aquele ser, porque ele vai fazer isso e isso. Então, calma, então a ajuda, a minha é errada. Então, como eu posso ajudar do jeito certo? Então, você precisa melhorar também, né? Mas agora, vamos supor, tem seres que eu fiz uma analogia. Ele tá lá dentro do buraco, né? E tá ali desesperado. Ah, me tira daqui, me tira daqui. Você vai lá ouvir os gritos, você vai lá, então, opa, tira. Pra você é fácil. Eu vou lá, puxa, tá, joga uma corda, que já tá fora do buraco, você puxou. E esse ser vai ser muito grato com você. É muito obrigado, me tirou do buraco e tal, né? Então ele pode caminhar e pode cair em outro buraco. E vamos supor que desencarnou. E esse ser vai ficar triste. Eu tenho esse sentimento em mim, né? Eu lembrei agora de eu jogo, eu tenho essa coisa, mas eu não sei se é a ideia, né, vaga, mas cabe uma boa analogia, né? Tipo, Deus saindo, Deus desencarnando e encontrando com seres que muito me ajudaram, seres que vieram interferir diretamente, e vai ter uma relação de amor e tristeza ao mesmo tempo, de você encontrar, mas de tristeza de você não ter conseguido, né? Só que não por erro seu, por erro da pessoa que interveio, né? E um respeito, porque se você entendesse que você estivesse no mesmo lugar, você talvez também faria o mesmo, ajudaria, né? Teria feito a intervenção, né? Então é um sentimento mais ou menos assim. Por quê? Porque você queria tentar fazer aquilo sozinho, né? E quando essa pessoa interveio, você perdeu essa oportunidade. E você tinha certeza que agora eu consigo, né? Deixa que agora eu consigo. E eu tenho isso em mente, que como se já tivesse acontecido, e nessa encarnação eu vim, né? Eu tenho até medo de criar uma espécie de bloqueio nessa brincadeira, né? Então nessa encarnação eu vim e falei, olha, não interfiram. Não importa como esteja, não interfiram, né? Então a interferência, ela está no âmbito, digamos, intuitivo, né? Eu medito tal e faço as coisas pensando que eu estou querendo fazer, mas eu sei que é a orientação, né? Mas eu não tenho essa certeza, né? Então tem coisa que eu quero, eu vou lá e quebro a cara, né? Então aí sim não dá certeza. Então a nossa vida é assim, né? Aí tem coisa que eu quero, eu acho que é isso mesmo, se eu fizer vai dar certo. Aí de repente dá, então tava certo, só que não funciona para as outras coisas de repente, né? Então tá tudo bem. Então qual que é o foco? Qual é a orientação? Vá pelo caminho do bem. Tenta, assim, faça um esforço enorme para não tentar prejudicar ninguém. Mesmo nesse sistema, nesse esforço, tenta ajudar, dá o teu melhor. Então essa é a única orientação. Agora, coisas que você quer, que você não quer, aí é por tua conta. Se eu acho que eu preciso disso, ok, então vou lutar, eu vou batalhar sobre isso. Só que às vezes não vem, tá tudo bem. Você não fez nada de errado para tentar conquistar aquilo, né? Então, se fosse do universo te vir para te ajudar, porque às vezes tem coisas que vêm e tira você de um caminho, né? Então, assim, eu tenho isso, né? Dessa coisa de deixa eu tentar por minha conta, né? Mas eu sei que vão estar lá e de repente pode ajudar e apagar a sua memória que foi ajudado, né? Existe esse tipo de coisa. Então eu tenho isso, por exemplo, a pessoa está lá no buraco, aquela pessoa ia conseguir, na hora que ela parasse de gritar, ela ia parar e falar, não tem jeito, né? E aquele momento de parar de gritar, que ela tá ouvindo o som externo, porque o som dela vira externo, reverbera nas paredes, aumenta e fica naquela ingratidão, vocês poderiam fazer alguma coisa, me ajudar, e não faz nada. Então a pessoa entra naquele estado de vítima, né? E nós estamos aqui na Terra nessa situação porque aqui é um buraco bem fundo, né? A gente fica gritando, me ajuda, o que eu faço, eu não faço isso, tal. Para, silencia. Então nesse momento aí você se conecta, né? Onde que você consegue a ligação, porque enquanto seu personagem está ali louco, né, se batendo, tal, você não consegue controlar esse personagem. Na hora que ele para, porque quando você começa a meditar, é você no controle, não é mais o meio, não é mais a Matrix. Então você parou, aí você começa a controlar. Aí vem aquelas mentes, e se eu fizer isso? E se eu tentar isso? E se eu me fortalecer para quando eu ter força para segurar e eu vou conseguir subir uma grande tempo, não vou me cansar pelo caminho. Então você vai se fortalecer, você vai melhorar seu avatar, né? Fisicamente, emocionalmente, vai se tornar uma pessoa emocionalmente mais inabalável e mentalmente vai ter um mental mais forte para quando vier a mentira você saber isso é mentira. É o meu intelecto que eu estou usando na hora que eu vejo o rosto de uma pessoa, na hora que eu vejo a tonalidade de voz de uma pessoa, na hora que eu vejo os trejeitos dessa pessoa. Será que é o meu intelecto que eu estou usando para, né, aquela fisigognomia, alguma coisa assim, para você analisar a face da pessoa e saber se ela está mentindo ou não? Ou estou usando o meu ser que abarca essa pessoa e pega a energia dela,
e vê, não, essa pessoa está mentindo. Então, por mais que essa pessoa é treinada para tentar enganar, você percebe, você vê que tem uma coisa estranha, você se afasta, né? Então, isso que a gente vai fortalecendo. E isso vai ajudando a curar essa matrix. É sol, é luz que é emanada, que as sombras não vai ter mais para onde se esconder. Né? Então todo o nosso sistema de controle governamental, que não é sistema de governo, é sistema de controle, é baseado nessa energia da mentira, a energia escura, a energia densa. Então quanto mais você se interiorizar e deixar sair essa luz, né? Então ok, não te tiraram do buraco, mas você agora está emanando luz, e essa luz ela desfaz o buraco em tua volta. Não há mais buraco. Então isso aqui é só uma terceira dimensão, um lugar denso do universo. Então não é um buraco, não é uma prisão. E você é maior que isso, então é isso que você vai despertando e ajudando a dar uma clareada no meio também. Então se seu trabalho é limpar, então você vai estar fazendo o seu trabalho aqui. Então esse é o meu sentimento que eu tenho, né, de, por que eu tô tanto tempo, né, e medito e não tenho contato, e nem eu sei nem falar, eu saio em astral, entre aspas, né, alguma outra viagem, não é desdobramento, gente, como é sonho lúcido, né, porque tem pessoas que falam que é viagem astral já, né, mas eu gosto de colocar como sonho lúcido, né, que você sabe que você está dormindo, que está num sonho, tal, né, alguns você controla, outros você não controla, né, às vezes eu sonho com nave e tal, mas nenhum ser que vem para trocar ideia, vagamente eu tenho algo na memória, só que não vem, né, mas eu sei que você sonha que está estudando, você sonha que está fazendo coisa que te revela que você está tendo um contato, né, aí só que isso não é claro, né, mesmo com tanto esforço, mesmo com tanto estudo, então eu fico mais em paz com isso. Se tiver que ter o contato, tá? E se não tiver algum contato, você continua no caminho falando bem, parabéns, então você está no caminho certo, você não precisa ter uma interferência mais direta. Você está conseguindo sair do buraco, está conseguindo ter força para sair do buraco sozinho. E de repente trazer gente com vocês, que está querendo, que está precisando, né? Só que aí você tem que desenvolver essa sensibilidade. Quem eu trago, quem eu não trago, né? Eu lembro do livro, acho que é do André Luiz, lá que estava lá no umbral, e os seres pediram, vai, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Ele falando, eu tenho que ajudar. E o mentor falou, não ajuda não. Vamos continuar aqui. Eu tenho. Ele foi lá e puxou o cara da lá, e na hora que acabou de puxar, o cara pulou de volta no buraco. Né? O mentor falou, porque é assim. Né? Essas pessoas, essa aqui é a terceira dimensão. Né? A pessoa que está ali presa num partido, num outro, e você fala, não é assim, gente. Pensa direito. Olha o tanto de coisa que você está defendendo. Qualquer baia, qualquer coisa, qualquer fronteira, tem coisa podre em todas. Tem coisas de luz em todas. Mas as coisas de luz você vai encontrar meditando dentro de você, não é no que eles estão te mostrando. Né? Só que você está fechando os olhos para as coisas podres. Né? Então não vai sair. É onde que você tem que deixar. Que não adianta. Eles vão tentar encontrar outra coisa num ambiente novo. A cabeça dessas pessoas estão divididas. Então elas precisam se encontrar, né? Dentro delas mesmas. Porque é dentro da gente que estamos perdidos. E aí a gente se perde fora também. Onde que a gente se entrega a movimentos. Então é isso. Eu não lembro se eu terminei de falar sobre guerra. De guerra eu acho muito interessante. Se eu fosse um produtor de filme, eu ia fazer uns vídeos uns filmes bem legais. Que seria esse de realmente você desconstruir. Né? O ser vem lá com. Já tem em filme, né? Do Legion. Né? Eu já falei pra vocês algumas vezes. Então tem uma parte lá que esse ser desperta o poder mental dele. Só que é muito 3D ainda, né? Então ele invade lá algo do governo lá secreto e. Aí vem o soldado, ele só vai brincando, ele faz assim, e as pessoas vão se desfazendo, vão sumindo, né, explode. Porque a briga não é física. Né, ó, físico, você tem a briga que um corpo destrói o outro. Emocional, tem aquela opressão emocional. Uma mente ela transforma a realidade do outro. Então assim como aquela moça falou, aquele ser, ele podia sumir com essa realidade que você for, então é como se fosse destruir, né? Mas é sumir, você some e aparece um novo. É o teletransporte. Né? E faz um novinho tal. Isso é realidade, mas a maioria não cabe aqui na cabeça. Então esses seres são assim, então ele não vem aqui guerrear. Não existe isso. É nível mental. Toda guerra que é destruir outra está a nível é físico. É arma. E isso não existe, porque você vai lá e outro vem com a arma assim, você pensa na arma, a arma ela some. É porque você manipula toda aquela realidade. Né? E aquele ser vai ter um choque, ele vai ter uma quebra. O que aconteceu? Que macumba que é essa? Que magia que é essa? Né? Então assim, é nível mais básico. Porque o mais alto, aquele ser vai olhar e... Eu estava lembrando antes de fazer esse vídeo. Estava vendo um vídeo ali da Mônica de Medeiros. Ela, lá com o doutor espanhol, não sei, né, incorporada. Então falou dos animais, da relação com os animais, dessa comunicação direta. Né, que o animal, ele não faz mal pra você, ele vai querer brincar,
mesmo que seja um animal selvagem, porque ele não sente em você uma energia de confronto, uma energia de densa, de guerra, de que você pode causar algum mal a ele. Né? Então os animais são assim, eles vão te atacar porque a humanidade tem essa energia. Né? Você consome animais, você destrói a natureza, você destrói o seu meio, nós somos tóxicos entre nós. As piadinhas que estão trocadas, o humor negro, essas coisas dentro do ambiente de trabalho, né? Às vezes familiar, essa toxicidade que existe, impregna. Né? Então um animal, o passarinho que vem, ele posa, ele foge quando você chega perto. Né? Porque é a forma humana tal, de defender, mas muitos, né? Aí o animal ele tem essa energia, essa comunicação mais direta. Então quando ele sente que é um animal, que você é um animal que você é pequeno, você não pode predar ele. Né? Então ele também pode não te predar, ele pode brincar com você. Então ela falando sobre isso. E automaticamente uma coisa, eu quando eu vejo alguns pontos e estou estudando, aquela coisa eu gravo. Né? Que é um dos livros do Lobsang Rampa. Né? Então ele falando que subiu para meditar não sei na onde, eu não sei detalhadamente, eu vou falar o principal. Né? Ele estava meditando não sei na onde, ou fazendo qualquer coisa e estava ali parado. Né? E de repente ele percebe uma pantera negra, né, vindo até ele. Então ele falou, nossa, uma pantera negra. Aí ele falou, entregou, entregou a alma, né, no livro lá, entregou. E falou, ok, né, a lei da natureza, se faça. Né, eu te entrego de bom grado, né, que sirva de alimento o meu corpo. E se entregou. Né, então aquele animal ele veio, né, vem se aproximando. Aí como um gatinho veio e roçou nele, né, algo do tipo assim, ou deitou perto dele, mas roçou nele. E ficou como se fosse um gatinho. Né, esses filhotinhos que vem, vê você e vem brincar e tal, né? E aquele gatinho, né, ficou acompanhando ele. E, cara, eu, tipo, ele dá a explicação, falou, não, porque ele teve a explicação na hora ou depois, né? Ele não sentiu em você nenhuma agressividade, que você poderia fazer nenhum mal pra ele. Né? Ele sentiu essa energia de ser uma coisa só. Né? Então, assim, você tem os animais carnívoros que eles são configurados para fazer aquilo que eles fazem. Né? Mas olha que animais amorosos que são graciosos. Você vê esses vídeos de pessoas abraçando leões, que eles têm aquela saudade, né, quando fica muito tempo, e vê o carinho que esse animal tem, vê a entrega. Né? Então a gente entra nessa energia quando a gente tira esses bloqueios da Matrix. Nessa energia densa. É a situação dele lá, né? Então, ok, ficou lá, teve um medinho, né? Teve um medo de poder trabalhar, mas o amor era maior. Né? Entrega. Então esse animal fica ali com ele. Então ele contando, né, no decorrer do livro, que esse animal, ao desencarnar, eu acho que defendeu ele, né, depois, né, de outros animais. Então ao desencarnar, esse animal ele conseguiu um salto evolutivo muito grande por essa convivência, por essa interação. Né, por o animal ele ter quebrado aquele intuito de caça, de opa, tem um predador, tem uma coisa esquisita ali, pode ser comida, pode ser um agressor, né, que é o instinto natural. De repente o animal ele chega e não faz nada disso. Ah, pode ser ficção, porque o cara ali está falando de uma vida passada. Né? Gente, mas é lógico. É coisa que a gente vê, é coisa que a gente vê as pessoas relatando. Que acontece. Né? Não é porque o presidente, não é porque a TV não está falando que, não é que é mentira. E muitas outras coisas que acontecem no reino animal. Né? Mas sim, pela interação, pela densidade do ser humano, geralmente ele é predado. Né? Mas os animais eles ajudam. Se eles vêem algo ali precisando, né? O golfinho, quando tem alguém se afogando, o golfinho vai lá e te tira da água. Então, assim, é uma evolução, é uma interação que vai além da mente, né? Então isso eu gravo, eu guardo pra mim e fica ali como uma verdade, e aquilo pode até servir de chaves para quando você vê situações semelhantes, você prestar mais atenção naquilo e você vai ter mais um incremento no seu conhecimento. Então, gente, o que eu tenho dito em todo esse vídeo, que a nossa realidade ela é essa. Ela não é só essa terceira dimensão das coisas que estão sendo passadas nos filmes, nas seriados, no noticiário, no que o presidente, no que o prefeito, não sei quem, que raio dessas raças estão fazendo. Sai disso. Eu gosto de prestar atenção, eu gosto de ver o que está acontecendo no jogo, né? Porque é interessante, gente. Tipo, você vê, nossa, a humanidade tá assim, né? E esse monte de coisa acontecendo, de repente você vai ter um salto, uma mudança de realidade tão grande que pra mim é importante, mas assim, pra mim era muito mais importante, tipo, digamos, 10, 20 anos atrás, né, vir e falar que tem ETs e tal. Hoje eu já tenho uma plena ciência que há seres que, cara, deixa essa realidade ET, deixa essa realidade de nave no chinelo. É como se fosse o número 1 e você já tá aqui no 100. Eu quero essa de 100. Porque o que vai vir é mais Maia. Mesmo que não seja mentira, ainda que não seja Matrix, ainda é Maia. É onde as pessoas vão se prender nesse tipo de realidade e vão aceitar qualquer coisa, porque agora eles falam a verdade e tal, né? E pode ter outra coisa, né? Pode ter essa catástrofe de vulcões, nível do mar, e a tal guerra espacial que eles podem simular para tentar unir a humanidade, né? O governo único. Finalmente, né?
criar um governo único, agora nós somos, né? E aí eles podem querer chipar, já tem aí, vocês estão vendo essas coisas, não precisa falar, né? E as pessoas vão de bom grado, né? E tem pessoas que falam que vocês já estão chipados que vocês usam o celular. Não, gente, é muito diferente você estar com um negócio aqui, ó, tá aqui, eu posso desligar, né? Ou que já tá dentro da sua cabeça, você não controla mais. Perdeu, como dizem. Né? Qualquer modificação corporal que você faz, você está caminhando nesse sentido, né? Da transhumanização. Olha, pior que eu falei do jeito que o YouTube gosta de pegar ali a palavrinha e já jogar ali, né? Então tem que tomar cuidado com algumas palavras, com algumas narrativas. Então, assim, a gente é obrigado a estar nesse meio. Né? As pessoas falam, mas se você é assim, então não pode usar isso. Gente, eu estou nesse meio, eu vou usar o que o meio me oferece. E vou tentar dar um bom uso. E vou tentar compartilhar esse uso na medida do possível. Né? Agora quem fala, então você não pode isso. Cuidado com essas pessoas, cuidado, se afasta dessas pessoas. O que eu falo, se afasta. Se afasta porque intelectualmente elas não têm acesso à comunicação, né, com uma pessoa mais esclarecida. Eles estão muito sob controle ainda da Matrix, né, no dividir. Aqui pode ou não pode, tal. Não, todo mundo aqui é livre, né, desde o caminho da ética, do bem, né, de fazer o bem. Né, agora você começar a enxotar o pessoal do seu quintal como se fosse lixo, cara, toma muito cuidado com isso. Toma muito cuidado com quem segue esses caras. Né? Então sim, eu presto atenção porque a gente aqui, as pessoas que vão ver novela, vão ver futebol, eu vejo o que está acontecendo no mundo. Eu me mantenho antenado porque isso é o real, é o agora, né? São coisas de meu interesse e coisas que você vai aprendendo também. Né? Só que principal, eu assisto muito esse vídeo desses canais que eu passo para vocês. Isso é meu, digamos, atualmente é a minha fonte de conhecimento. Né? E eu sou muito grato porque é assim, a gente tem um conhecimentinho, né? Mas vem muita coisa e é bem interessante, vale a pena. Claramente, né, eu já falei pra vocês, meio social, que é o que mais segura a pessoa aqui. É porque, gente, são níveis. Né? Então, de repente, você tá com uma pessoa, uma das grandes coisas que as pessoas, vocês vão ver nesse relato de EQM, a pessoa saiu de EQM, teve os encontros, teve um despertar, né, durante esse EQM. Quando essas pessoas voltam, mais de 50% se separa. Né, se separa, entra em depressão, porque é um choque de realidade. Né? Você vê que você fazia muita coisa errada e é difícil você tentar conviver com aquela energia da coisa velha que não vai mudar, né? Mas nenhum de nós estamos tendo EQM, né? Então nós podemos fazer um processo mais gradativo, né? Então de repente nesse processo gradativo você não precisa ter um rompimento de uma relação, você pode atrair a pessoa junto com você, porque se a pessoa está com você é por algum motivo, né? E qualquer que seja o que acontecer, que tiver a acontecer, que seja uma coisa harmoniosa, né? Não, agora eu sou individualista, eu sou iluminado e não quero ninguém perto de mim. Também não pode ser assim. Você tem que ver até onde seu ego está te levando. Mas será que não é meu ego? Que eu quero me sentir superior? Que eu quero estar no topo, no primeiro lugar? Né? A pirâmide, terceira dimensão. Primeira, segunda, terceira, quarta aqui, ó. Envolve todo mundo. E essa quarta é apenas um trampolim para o eu sou, quinta dimensão. Então se você pensa assim no coletivo, você já está em quinta, sexta, sétima. Pode ter certeza. Né? E tenha fé, então, em aprender no orar e vigiar. Orar é prática do conhecimento, né? Vigia, esteja atento para quando algo tentar invadir, mudar a tua realidade, você perceber aquilo. Então, esse é o vigia. Eu gosto de uma música que fala assim: por acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído, algo assim, né? Isso é real. Se você faz a prática do bem, se você caminha no caminho do bem, se você é bem intencionado, a gente não consegue estar atento o tempo todo. Então tenha fé. Tenha fé que você está sendo vigiado. É vigiado assim, no bom sentido, né? Estamos acompanhados, gente. Não há separação. Eu tenho essa percepção, não há aqui. Você está falando, tem seres. E não é aqui em minha volta, é de você que está assistindo, né? Você que está vendo. Né? Aqui eu estou falando de uma câmera, uma coisa física, material, embora eu estou vendo uma imagem refletida, porque eu coloco ela aí para capturar a imagem do coisa, porque eu não capturo direto da câmera. Então tem uns processos aqui que eu aprendi no passado, porque tinha um computador meio ruim. Enfim, talvez futuramente eu mude isso, até a imagem. Mas você sente essa conexão, né? Por isso que eu consigo falar mais espontaneamente como se estivesse falando com uma pessoa, né? Embora não é uma conversa eu acho que eu falei até diferente, né? Eu me observo, eu tento ser fluídico, sem ficar me travando. E observo outras pessoas fazendo também. Então tem pessoas que vai e fala mais alto e grita e, né? Tipo, você vê, você pensa, se essa pessoa estivesse falando com você numa conversa, será que ela faria dessa forma? Tipo, você sabe que é uma forma de marketing. Né? Então isso já não é legal, né? Se eu estou fazendo esforço para chamar a atenção, né? Se eu se movimento assim, porque eu me solto mais, eu busco uma fluidez, eu busco me trancar o menos possível. Às vezes eu falo palavra que eu sei que está errado, eu estou ouvindo o que eu estou falando, só que eu não posso parar para ficar me corrigindo, porque é importante a informação, que as pessoas entendam, né? Eu falo uma coisa e tal, de repente eu penso tal, deixa fluir,
né? As pessoas já se preocupam, não, isso, então aí você já prejudica a informação. Né? Eu não consigo ir a fundo e dar uma certa fluidez. Né? Então isso eu observo tudo, gente. Eu sou bem observador. Então acho que é isso. Né? Essa mudança de realidade que a gente pode estar vendo e pode estar acontecendo em breve. Então, se, né, um cara que acha que é dono do mundo, eu vou parar todas as guerras, pode acontecer. E vai ser bom? Vai ser bom, sim. Né? Eu acredito também, há uma possibilidade de há uma guerra, eu já falei sobre isso antes, duas facções. Né? Não é só eu, muita gente fala. Né? Então eu vou delinear bem os lados. A facção satanista e uma facção nazista. Essas facções estão em guerra. Uma satanista é da Matrix, é da mentira, eles mentem, eles odeiam, eles mudam a realidade, eles fazem coisas satânicas que a gente evita comentar isso, né? E tem a nazista que você também já conhece, né? Que é aquele que esse lado, né? Eles são mais claros nas intenções, embora também há muita mentira, né? E o que o outro mentia para você fazer, esse vai te obrigar na base da pancada, da força. Então vocês vão ter que fazer. Então você vê que foi uma energia, ó, e eu vou mudar a coisa agora do jeito que eu quero. Então sai daí, povo daí, vocês agora param de brigar aí, né? E quer a terra. Tipo, gente, é um absurdo, né? Nossa, vocês têm que dar acesso às terras raras aí. Pô, para, né, gente? Pô, a gente tem que se ligar. Né? Então, pra mim, eu vejo essa briga de duas facções. Não são facções terrenas, são facções de pessoas que vêm encarnando já dentro de outros mundos. Que em determinado momento, aí o povinho tá aqui encarnado. Aí vem os ETs, que é a deles, né? Ou tem uma energia semelhante, e fala: vocês são nossos, então somos os seus deuses, né? Então começa a ver esses deuses, né? E ter aquelas trocas de tecnologia que nem teve. Essa vibração, né? Se não tiver guerra já é uma coisa positiva, né? Porque aí você tem uma administração um pouco diferente. Mas se na hora que abrir a gaiolinha para mudar para outra, aproveita essas brechas para não fique preso, porque eu não vejo nada bom saindo desse meio. Né? O mundo ele pode dar uma melhorada, né? Mas tipo assim, uma melhorada para quem ficar. Né? Porque nessa transição vai ter muita coisa ruim acontecendo. Né? Então, para quem ficar, né, ficou uma casa um pouquinho diferente, né? Então vai dar uma ilusão de uma coisa melhor. E você também talvez tenha mais mobilidade. Eu diria que se realmente a gente poder ter uma real mudança positiva, é a hora dos seres de luz que estão encarnados aproveitar essa energia e banir, digamos, essas duas facções, ou transformá-las, né, se for possível, mas eu acho que... Mas aí a Terra deixaria de ser um planeta escola. Então é mais fácil a luz vir daqui, né, quem acha que é ciência estelar, vai para outro mundo, ok, já aprendi a lição. Né? Então vou para um mundo mais compatível comigo. Né? Ou se achar que ainda há algo para aprender aqui, continua. Né? Porque falam de um momento que a Terra ela é destruída, né? E reconstruída. Então na hora que é reconstruída você tem aí uma idade de ouro. Né? E esses caras, né, eles sabem dessas coisas todas. Então eles tentam se colocar, nós que vamos trazer essa idade de ouro. Né? Mas é os pessoal que sempre esteve aí conivente com tudo isso. Né, dividindo gado entre eles. Essas pessoas não são de luz, né, nem um pouco. Eu vejo outro vídeo, né, falando que, até associando a imagem do Trump com um ser de luz, que ó, esse aqui é a imagem real dos... Aí eu penso, nossa, quanta ilusão. Talvez estejam certos. Cara, tipo assim, é aquela coisa de você ler as pessoas, né? Você olha essas pessoas que estão no governo, você vê que são pessoas que têm puro ódio, né? São a imagem da arrogância. Esse cara, ele já se apresenta assim, né? Na hora que ele vai, né, aquela cara de aqui ninguém invade esse espaço, né? Na relação que você vê, eu não vejo muito, né? Mas assim, quando ele interage com a mulher dele, você vê que é uma frieza, você não vê aquela aproximação carinhosa, né? Que ela chega até às vezes ela se afasta, assim, você não vê, você vê que é mais uma relação de domínio e poder. Eu não vou nem além disso. Né? Mas se fazendo essas leituras, você vê que essas pessoas não são pessoas boas. Mas cada pessoa ela quer cuidar do que é o seu. Então por isso que essas pessoas ela atrai gente pro grupinho, né? Eu quero ser aqui porque essas pessoas cuidam do que é delas. Então ela tem essas características, né? O que é meu, e o que está aqui fora eu quero que se exploda. Né? É meu inimigo, eu quero eliminar. Né? Então talvez eles tenham aprendido algo com a lição do passado, que esse caminho de eliminar já não dá muito certo. Né? Vamos tentar algo diferente.
mas é a mesma vibração, é a mesma energia. Né? Então, se vocês for verem a história, né, do que aconteceu, da divisão do pessoal deles, né, do como espalhou cada um para o lado e ficou ali quietinho, só orquestrando, né, manipulando as coisas desde as sombras. É o que eu vejo, gente, é o que eu percebo desde né, do que eu tenho acompanhado tudo, né, coisas que pode ser falado, coisas que não pode ser falado. Por que não pode falar? Porque são coisas fortes, né? São coisas fortes, são coisas que de repente vai sofrer também censura. E coisas que também não tem como você comprovar. Né? Então é melhor deixar suspenso. Quando a humanidade tiver uma maturidade maior, ela fica sabendo dessas coisas e não vai se frustrar tanto, não vai se chocar tanto. Né? Não vai ser aquele, nossa, e agora? A casa caiu, né? Tipo, não, nós estamos bem, com saúde, cuide da sua saúde. Né? Eu falo, ó, cuida da sua saúde, medita. Né? Que esse é a maior coisa, a melhor coisa que você pode estar fazendo no momento. Né? Desse momento de transformação, para que você esteja bem centrado, né? 1000 caiu à sua direita, à sua esquerda, você não será atingido. Você está ali, né? Mais consciente, né? Mais ciente dos movimentos externos e se conectando a algo muito maior que não se apresenta de forma física nessa realidade. Então é isso que a gente tem que buscar, né? Se alinhar com essas duas outras realidades que faz parte de nós, né? Que não é só você aqui na terceira dimensão, é você na quarta, na quinta, na sexta, na sétima, é você, gente. Se liga, se conecta a isso. Então pode ser que a terceira dimensão se desfragmente. Você está aqui ó, na quarta, quinta, sexta, então isso não te abala. Não te abala. Então não importa o que acontecer com essa realidade, você segue. Você segue. Então se você estiver consciente, você vai ter uma ação muito mais positiva nesse meio. Né? Muito mais para trazer esse equilíbrio. Né? Então eu sinto a energia de hoje, né? É uma coisa interessante isso, né? Eu sinto como se já tivesse mudado de dimensão. E não é só um sentir, né? Talvez porque hoje eu tenha muito mais conhecimento do que eu tinha algumas décadas atrás. Então talvez isso possa dar esse sentimento e esse conforto, né? Mas seguindo os ensinamentos, você vê que a energia vem subindo. Então hoje nós temos essa energia melhor, nós temos um ambiente melhor, mesmo com todo esse caos acontecendo. Então é aquela velha coisa de você vai lavar um lugar, você começa a jogar água. Então você está limpando. Só que aí, às vezes bate água no lugar que está sujo, então aquela sujeira se espalha e parece que está tudo sujo, tudo está o pretume. Então você pode estar vendo só isso, mas é a ação da luz. Então se conecta a isso, se conecta à luz e foca ali na luz e deixa limpar o que tem que te limpar. Então de repente tem algo em você que não é legal, pede ajuda, fala, nossa, meu ser, eu tenho dificuldade com isso. Né, me ajuda com isso. Então eu também tenho resultados nesse sentido. Eu também sinto melhorias. Então eu sinto algo que já está uma energia bem melhor mesmo. Né? Ela pode se chocar com algumas coisas no exterior? Pode. Só que isso não pode me abalar. A criação da luz, que jogue mais luz ali. Né? Eu ia falar outra coisa junto com isso, que é a mesma coisa. Sim, eu falei no vídeo anterior, não sei se eu publiquei. Que eu acabei fazendo vídeo, falei muita coisa demais e não acabei me publicando. A energia que eu sentia, tipo, vamos supor, você pode estar sentindo isso, mas uma pessoa deprimida, ela pode não estar sentindo, né? Embora hoje, uma pessoa com depressão, ela tem muito mais alternativas para poder sair dessa depressão. Ela pode ter aqui contato, né, com as pessoas, conversar, interagir, né? Até as IAs ajudam as pessoas, né? Conversam nos chats, né? Elas conseguem já isso, né? Se expressar, né? Falar o que está sentindo. Né? Hoje é mais fácil do que alguns anos atrás que as pessoas iam fazer mais bullying quem está deprimido. Né? Hoje já tem mais campo para isso. Né? Mas ainda é essa energia. Então essa pessoa pode estar sentindo ainda uma dimensão bem densa. Né? E não sentido. Mas assim, antigamente, que eu já falei, à tarde me deprimia muito. Né? Porque o tempo que eu não tinha internet, não tinha como essa abertura para o mundo, interagir, né? Conhecimento, eu tinha essa sede de conhecimento, eu queria saber, e já sabia que existia internet, eu queria, só que não tinha acesso, porque era caro, eu tinha que comprar as coisas, né? Nem até a internet no ano, né? até o ano 2000, eram mais de R$ 1.000 que você tinha que pagar, que era um absurdo, né? Para ter telefone, essas coisas, as pessoas tinham mais, daí eu demorei para ter, porque, tipo, né? Então, eu sentia uma prisão era angustiante, né? Era angustiante. Então à tarde, quando começava a cair a tarde, era como se fosse a morte, porque você vai ter que ser obrigado a dormir né, e escuridão e carência de informação, porque a única fonte de informação era uma televisão que ia passar sempre a mesma coisa, programas gravados, mentira. Então eu gostava desses jornais, que era algo
ao vivo, né, supostamente ao vivo, e falava a verdade, então eu assistia todos os jornais, e aquilo ficou chato também, porque parecia aquele jornal do interior que sempre repetia as mesmas coisas, e você percebe que era mentira, né, começou já, ali já via, mesmo sem internet, então era deprimente, né, eu me sentia muito triste, muito deprimido, e teve um período do final da adolescência que eu acho que eu já relatei para vocês, teve ataques noturnos, né, que era algo que terrível, então aquilo me deprimia muito, então a energia da tarde não me dá uma coisa legal, então eu sentia que a tarde ela tem uma energia muito ruim, né, comparado com a energia da manhã, do amanhecer, né, tipo umas 10 horas e tal, e hoje eu vejo como se fosse uma coisa só, linear, né, da manhã, tarde, noite, madrugada, uma coisa só, sinto a mesma energia, só que logicamente, né, eu prefiro, por exemplo, sair e fazer as coisas de manhã e à tarde estar em casa, né? Mas por que? Eu senti melhor, pior? Cara, tipo, a energia da tarde, né, na hora que as pessoas todas acordaram e começaram a jogar aquele malha mental e incrementar, né? Então ela vai ficando pesada, a gente da cidade. Então eu sinto essa energia mais pesada, né? Mas eu não me sinto mal com isso. Eu só me cuido melhor. Ah, o mar subiu? Então me coloco aqui numa pedra. Simples assim. Né? Mas se eu precisar ir lá, sim, eu vou e faço as coisas, né, mais tranquilamente, né? Mas eu não sinto esse pesar. Agora, por que eu não sinto esse pesar? Então, eu acredito que a energia, quando você está com a energia muito baixa, onde você é alvo de parasitas e tudo, então você fica muito suscetível com a energia que está naquele meio, que está acontecendo. Agora, se você cresceu, né, se você cresceu a mais, aí você ficou em pé, então a água ela vai ficar batendo apenas na sua canela. Então a energia da Terra está aqui, está batendo na minha canela, porque a energia que eu mantenho em mim é maior que isso aqui. Né? Então, quando às vezes eu não me sinto muito bem, é só eu começar a meditar, centralizar ali, né? E falar, não, agora sou eu, para meio exterior, sem interferência. Né? Porque o meio exterior, você tem que fazer isso, mais aquela coisa, e caramba, que ideia para vídeo. Não, calma, agora esse momento é eu comigo mesmo. Então é o momento que você toma a sua autoridade, né? Que você impõe quem é você. Né? E a consequência é um bem-estar. Né? É um bem-estar, é uma clareza mental que ela vai aumentando. Então eu acredito que está nesse ponto. Então eu subi minha energia. Então o que está acontecendo aqui na Terra, mesmo com as manipulações, você sente a água batendo na canela. Então aqui é só a água batendo na canela. Então eu sinto o que está acontecendo, mas não abala o meu emocional. Né? Eu me encanto sim mais com o que vê. Né? Às vezes você vê um filme, principalmente quando você vê uma ação boa que você não esperava, que colocava aquilo ali e fica muito bonito, então aquilo encanta. Né? Às vezes ouço uma música que não ouvia há muito tempo e aí eu vou ver a letra daquela música e vejo que tem tudo a ver, né? Porque vamos supor, eu estudo inglês, mas ainda eu leio alguma coisa ali sem ler, mas para ouvir ainda eu acho que tá falando sobre isso, né? Algumas palavras eu pego legal, mas eu vou ver mesmo quando eu ver a letra. Eu falo, tá falando possível, eu vou ter certeza. Aí você vê que era aquela letra que a pessoa colocou todo aquele sentimento, colocou toda aquela informação, falei, nossa, já estava tudo exposto, né? Então aquilo chega até a emocionar. Então eu estou mais coligado com essa energia. Né? Então é para onde nós temos que ir, né? Fazer o nosso caminho. Então que o meio vai acontecer o que tiver a acontecer. As pessoas que estão no buraco, elas vão querer, deixa aqui que eu vou sair sozinho uma hora e vou aprender. Né? Pode ficar aqui no apoio, né? Se eu talvez ajude, talvez não. Talvez dou um incentivo, vai, você consegue, tipo, né, dando energia, mas se eu fizer isso, você vai pular de volta. Né? Isso eu não tenho como saber. Então se eu sentir de ajudar, eu ajudo. Né? Porque você achar que... Por que você tem esse pensamento? Porque há todo caos e você tem um monte de divindade aí sem fazer nada, entre aspas. Então é essa a ideia. Né? Porque se eles não fazem nada é porque eles sabem que você vai conseguir. Né? Só que lá de cima você vê isso, aqui embaixo você não vê. Então aqui embaixo, se alguém estende a mão, você puxa. Né? Agora se você conseguir ver que não, vai, você consegue. É que nem tá ensinando o filho a andar de bicicleta. Você vai lá, vai, você consegue, tenta, você vai dar aquele incentivo. Então pode ser que você caia, não passa nada, tá com protetor, tudo, você cuida, né, daqui, mas você vai dar aquele incentivo e a pessoa vai conseguir, vai ficar muito grata, vai ficar feliz. Né, mas você tem que ter essa capacidade técnica para poder ver isso, entender que não é o seu ego de não querer ajudar. Né, isso é muito mais complicado. E assim, que eu estava falando da vibração, hoje realmente eu sinto bem diferente. É uma coisa curiosa, eu vou falar só de ponto de curiosidade, né? Há alguns anos atrás, né? Pra ver como que muda, né? Eu tô aqui no meu quarto e aí tava uma temperatura de 28, 27 graus, já tava derretendo, né? E sentindo, nossa, não é possível, muito tão quente, né? Que incômodo. Agora eu tô só com o ventilador ligado, né? Então esses dias, eu tô olhando no termômetro que eu tenho aqui dentro, tá aí 32 graus, 31.
e não sentindo tanto incômodo que nem sentia antes. Né? Eu falei, nossa, que coisa estranha, né? Tá esquentando tudo e eu não tô sentindo tão incomodado quanto antes. Então acho que isso eu achei esquisito, né? Uma coisa bem... Não sei se o corpo vai se adaptando, né? Porque vai esquentar, tá esquentando, né? Cada ano tá cada vez pior. E isso não pode nos gerar incômodo, porque o calor ele causa um certo estresse, né? Tipo, ah, caramba, tipo, né? Tá um tempo, né? Mas você percebe que não causa menos dano do que outras pessoas. Isso eu tô achando até esquisito, né? Embora eu vi uns vídeos aí a entrevista, né, daquele cara que tem um método, não sei se é o Wolf, tal, que falou sobre você tomar banhos gelados, né? Até fiz alguns experimentos. É legal, algumas coisas é legal a gente experimentar, né? Você ouve assim falando assim, você tem que fazer por conta própria. Então eu tenho tomado vários banhos gelados, né, embora não é tão simples, né? Agora no calor tem que é facinho, mas na hora que tá um pouquinho mais friozinho é mais complicado, mas é uma experiência legal, né? Eu vou colocar o nome dele aí para vocês. Eu tinha lido o texto, né, a matéria, tudo dele falando, como funciona, etc. Né? E aí no tempo eu pratiquei, aí depois eu tranquei isso, né? Guardei lá o documento lá e ficou lá no meu computador. Anos, né? E agora vendo esses canais na internet, tem o canal que é Next Level Soul, né, em português. Aí esse cara, o cara próprio, né, foi lá dar entrevista, então ele deu mais detalhes, aí eu falei, nossa, realmente, então quero fazer. Então eu acabei atualmente, né, tomando vários banhos frios, né, nesse intuito. Então talvez o corpo vá se acostumando, né, com a temperatura externa, né, vai se adaptando melhor, né? Então essa é a intenção do método. Então não sei, né, mas realmente eu acho que a energia ela está bem melhor. E quem vem trabalhar esse lado da energia, foquem nisso. Né, foquem na melhora, não olhem tanto as destruições que podem acontecer, que não serão coisas simples e fáceis de ver. Né? Tem algumas. Falam que alguns médios brasileiros têm dado essas previsões. Né? Mas eu vi isso já há um ano atrás, dois, né, médios estrangeiros, né, pessoas que vão nesses programas que é espanhol, né, que tem aí, que é o. Eu vou colocar aí pra vocês aí, que eu esqueci o nome agora. Né? É Novo Mundo, né? É o Novo Tempo, algo assim. E que falou, olha, quando o sinal de todas essas mudanças, né, que a coisa vai se acelerar mesmo, é quando os aviões começarem a cair. Né? Então a gente tá vendo isso, né? Aviões caindo. E a grande pergunta realmente que permanece é aquela: é esse de fato o momento? Isso está mesmo acontecendo? Esses caras vão mesmo falar? Eu tô com essa questão. Né? Embora eu tô com uma. Eu acredito que vão falar por causa que é o que eu falei pra vocês. Eles precisam manter a atenção do povo nesse governo. Então esse povo precisa colocar um queijinho mais gostoso. Né? Que nem a armadilha. Você bota o queijinho, pegou. Então ele precisa botar um queijinho mais gostoso. E o queijinho é a verdade. Toda religião, né, como uma armadilha, tem que botar a verdade pra atrair você. Então você atraiu, ela vai e contorna aquilo. Né? Então você tem que ser o ratinho esperto e pegar só aquele queijinho. Então pode ser que agora eles coloquem um queijinho mais gostoso. Né? E você tem que saber analisar o queijinho. Será que esse queijinho é mesmo 100%? Bom ou tem a ponta de mentira? Com certeza não é ainda 100%, né? Mas eles vão ter que dar um queijinho mais gostoso para as pessoas. Então, eu acredito que pode sim ter revelações, e essa revelação de naves, pode ser que eles comecem a publicar naves e abra, né? Falar, realmente tem outros seres, nós a gente tem esse material. Né? Para posteriormente, que pode não demorar muito tempo, apresentar as raças. Embora se eles apresentarem vídeos de OVNIs caídos, derrubados, de repente alguns corpos, né, já vai ser eles já estão jogando isso já, né, na rede, no meio religioso também, só que a religião não vai receber isso muito legal, tá, tá meio obscuro isso daí, né, eu acho que não vai ser legal para a religião. Mas é o que a gente sempre viu, né, gente, nesse meio não há novidade. Então eu acho que sim, né, podem ficar atentos que em breve vai acontecer. A maioria das pessoas, elas só vão se dar conta do que está acontecendo realmente quando o mundo começar a sacudir, que também eu acho que pode acontecer, né, catástrofe que pode afetar todo mundo, e que o humano dorme, né, aqueles que dormem para dar uma sacudida e opa, realmente está acontecendo, né, porque às vezes algumas pessoas vão para esse caminho, né, da dor do amor, então muitos ainda escolhem do amor, e tem os que já estão mortos, que não tem o que fazer, que mesmo com tudo acontecendo, as pessoas vão continuar dormindo, vão continuar achando que o mundo velho, que é o que você tem que ser melhor que o outro, que tem que se dar bem, tem que ser que o mundo é dos espertos, né? Então ainda essa energia ainda vai ter nessas pessoas, e aí é onde que você futuramente vai acontecendo essas divisões, né? Onde que a energia vai ficar tão diferente que aí você desencarna, vai para outro mundo, ou desencarnando, desencarnando normalmente você já vai sendo, né, indo para os mundos mais de acordo com a sua energia. Então eu acho assim, é um tempo único.
é um tempo único, essa mudança de realidade é real, já está acontecendo, e pode se acentuar de uma forma de que haja uma quebra, né? Que quando falarem, ó, ET existe, né? Para a terceira dimensão, mudou, já é outro mundo. Para nós, não vai ter muita diferença, porque você vai estar mexendo só em um nível seu, que é o de terceira dimensão. Mas você está aqui, ó, quarta, quinta, sexta, sétima, até onde você alcançou, você vai receber menos impacto disso. Para mim vai ser legal ver as naves, vai ver seres, vai ter coisas que eles não vão mostrar. Por exemplo, interação com os espíritos. Eu acredito que eles já têm já uma tela, como se fosse um espírito falando com vocês. Aqui, eu estou interagindo, estou vivo, não morri não, meu corpo está lá, não é meu corpo, é meu veículo. Né? Eu acredito que já tem. Só que não querem colocar isso ainda. Mas futuramente talvez, né? Mas eu acho que isso não. Eu acho que eles não vão colocar isso para a humanidade. Né? Porque vai ser muito difícil manter o controle se abrir esse contato. Mas se você estiver aqui acima, você vai ter um contato sem precisar com isso. Assim como as pessoas, os médios, o contato com espirituais, elas vão ter uma ferramenta muito maior, né? Mais clara, porque ainda há tanta enganação nesse meio que eu nem vou entrar nesse assunto. Mas é isso, gente, né? É um vídeo que eu venho expor aqui o que eu penso, né? No que dá para existir por esse meio, né? Eu tenho um certo receio, né, de falar essas coisas, as pessoas ficarem com medo. Né? Não, faz sentido, é melhor que elas vejam, isso aí não faz sentido, é besteira e não vou fazer nada a respeito disso. Né? Do que ver, né, o que eu vejo é que nem o Arquivo X, eu assisti as 12 temporadas, os primeiros lá. Né? Então eu me sinto meio Mulder, né? Porque no final, ó, spoiler, no final o Mulder descobre toda a verdade. E a verdade é tão absurda, né? É tão assim, chocante para a humanidade que ele como se virasse também um cara que oculta a verdade. Então fala, não, eu não vou falar porque se falar vai ser muito pior. Então às vezes a gente se sente assim. É melhor falar que se falar vai ser muito pior. Aquela coisa de criança, né? A humanidade não está pronta. Né? Então deixa acontecer e a alma de cada um. Né? Então o conselho que dá. O rio vai transbordar e vai afogar todo mundo. Então que você vai ficar lá, olha, talvez esse lugar não seja muito bom, vamos mudar para lá, vamos fazer isso. Então essa é a forma. Infelizmente é essa a forma. Não tem como chegar numa forma direta e falar o que é, porque em outras, né, formas de pensamento, o rio já inundou tudo. Então assim, já não, né, é complicado. Então é isso, gente. Né, o que dá para falar é sobre o que eu penso, né, sobre esse momento. O mais importante na terceira dimensão é essa mudança de realidade que está acontecendo. Né? Então vamos acompanhar o que esse governo está fazendo, né, nos Estados Unidos, que acha que é o governo do mundial. Né? Eu vi até os canais que falou que o Trump vai ser o primeiro o presidente do mundo. Né? Porque quando ele revelar a verdade ufológica, vai ter contato com essas raças. Aí vai ter que ter um representante, né? Alguém que vai chegar e contar através dessas raças. Vai ser o quê? Trump, né? Estados Unidos. E o principal que eu estou deixando de falar. Para prender a atenção das pessoas nisso tudo, eles precisam fazer o quê? Usar Hollywood, né? Todo o poder da magia, do pão e circo. Então eles vão fazer disso um show. Vão mostrar. Então já está trazendo vídeos. Já tem o Spielberg, né, fazendo um filme, né, que vai ser Revelação, o nome do filme. Ele até mudou, tinha um outro nome, colocou o nome de Revelação. Vai ter documentários mostrando isso, pessoas do meio do... Como se fosse o Steven Greer, né, que fez ali o documentário Discovery. Né? Só que aí vai ser algo mais oficial, porque vai ser gente que está trabalhando no governo que vai trazer. Então vai ser a voz do governo. Né? Então assim, mostrando tudo, aqui as naves, olha esse show e tudo isso aconteceu, né? Tipo, porque aí é onde prende a atenção das pessoas que estão na terceira dimensão. Né? Então eles vão fazer isso o show. Então por que eles já não chegam e revelam, ó, tá aqui, tal, não. Querem fazer o show. Né? Então vai ser meio que gradativo, vendo como a população reage e, opa, eles acreditam nisso, vamos colocar mais isso. Né? Mas vai vir. Então isso vai ser muito interessante, né? Para nós que está aqui, que vê ufologia e está falando, vai ser algo, né, diferencial, mas eu acredito que não vai ter um impacto tão grande na nossa realidade. O que vai impactar mesmo na realidade são as transformações planetárias, são esse incremento da luz. Né? Então quando essa luz chegar, quando esse flash solar chegar, se você estiver aberto, se você estiver em paz, não tão preso a essas armadilhas da terceira dimensão, você acende. Você acende a quem você é, né? De repente você até tenha recordações, né? Se lembre, né? Como pessoas que têm EQM, que falam, nossa, eu vi outra pessoa, eu senti uma familiaridade, mas não lembrava, de repente eu me lembrei, nossa, essa pessoa é a tal. Então imagina, a gente caindo toda essa parafernália tecnológica que nos bloqueia intelectualmente, caindo, né? Então, não ficamos ansiosos por isso. Né? Viva o agora, sinta essa energia que já ancora na Terra e trabalha com isso, que é o que dá para fazer agora, né? É a lógica. É o caminho que eu tenho seguido, eu tenho me sentido muito bem com isso
E às vezes eu não vejo essas coisas em minha volta, e que pode causar uma certa tristeza, mas não deixe de caminhar por conta disso, porque cada pessoa tem o seu caminho, né? O caminho de cada pessoa é único. Então é isso, gente. Eu nem tô vendo a hora aqui, porque eu coloquei um player tocando aqui que ele não vai fechar a minha imagem. Mas já tá com 1 hora e 40 minutos. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Se tiverem dúvidas, comentários, digam aí, né? Participem. Muito obrigado e até o próximo vídeo.